Fala, galera! Começando aqui mais um, sobrevivendo quase um ano já, pós-treino podcast, comigo, Diego Colino, e olha ele aqui, ele veio. E aí, galera do Jiu-Jitsu, tranquilo? Sou eu, seu representante calvo no Brasil, Breno Vidal, mais conhecido como Carioca, estamos aqui mais um dia mais que especial hoje. Com certeza, eu acho que é um dia especialíssimo. Posso apresentar o Não, convidado? eu ia hoje? até falar isso, normalmente sou eu que apresento o convidado, mas hoje tem que ser ele. Hoje eu vou apresentar essa convidada, né? Vai lá, Essa convidada, ela é linda, ela é inteligente, ela é educada, ela é gente boa, ela é uma companheira sinistra, ela é faixa preta, ela é o amor da minha vida, gente. Olha, Thaís Ribas. Uma salva de palmas só que a gente bate aí. Pode dobrar minha palma. Muito obrigado por estar aqui com a gente, meu amor. Estou muito feliz com a sua presença. Tenho certeza que o Dilon também. Eu agradeço o convite, eu sou fã do programa e confesso que vim obrigada, porque sou um pouco tímida, mas peguei a faixa preta, né, recentemente e coloquei isso como um objetivo, já o primeiro desafio na faixa preta, né, dar essa entrevista para vocês. Obrigada, nada tá me pedindo há um tempão aqui, ó. Eu falei, só vem quando pegar a preta. Eu tô brincando. Então deu pra ver, né, cara, porque eu ia fazer uma pergunta assim, o que uma mulher linda como você viu num calvo como eu? Aí você acabou de falar que é fã do programa, então o seu gosto deve ser bem duvidoso. Tá explicada a pergunta, não vou mais precisar fazê-la, né? E é isso aí, vamos tocar o nosso programa, né? Então, e hoje vai ser interessante porque temos aqui uma pessoa que sabe muito da convidada, e eu que sei também bastante, né? Mas com certeza o Carioca vai conseguir explorar muito mais, né? Chegar ao ponto que às vezes por desconhecimento aqui da história, ele vai conseguir chegar em umas paradas. Eu vou botar na roda, hein? Você aí, ó, que tá querendo assistir só um pouquinho do programa, eu vou deixar pro final, coisas secretas, entendeu? Coisas que eu fui proibido de dizer, mas no final eu vou dizer. Quando será no tempo? Hoje não teve aquele... A gente normalmente faz um filtro com o convidado aqui, normalmente a gente chega e pergunta ali fora, né, nos bastidores, pergunta, tem alguma coisa que você não queira falar, porque a gente já quer falar. Se ele falar o que a pessoa falar, sim, a gente tá doido pra falar, não fala dessa polêmica que eu quero largar ele aqui. Comigo é o contrário, comigo eu falei, não fala disso, ele vai falar disso. Então, hoje não tivemos esse filtro, né? Inclusive, ela ó, não sei, pode mostrar aqui, mas pode, bota aí, mostra aí, ó. Não. Ela foi a primeira pessoa que estudou o programa para dar. A segunda teve mais gente que estudou? Teve. Ela estudou, então ela estudou o programa, ela fez unha, mostra as unhas aí, ó, fez unha. Fez sobrancelha, meteu a roupa do inspetor gigante, mostra aí, ó, o casaco do inspetor gigante, abre aí pra galera ver, ó. Meteu, se produziu toda, e só que ela esqueceu de duas coisas. Primeiro, ela já acorda linda, não precisa disso tudo. E segundo, ninguém assiste. Né? Se ela pensasse nisso, ela ia acordar, tacar uma na cara e falar, bora lá, aqui mesmo, pijama e chinelo. Você não acha que assiste mais gente do que a gente esperava, né? Eu acho que não. Tá louco. Pra mim era milhões de... pra mim aqui não, quando a gente é barra Globo. naquela primeira piloto que a gente lá, eu achei que 50 pessoas vissem aquilo, era muito. Eu achei que era só para os nossos alunos falar, lá meu professor, como que ele é muito doido. Eu também achei que era isso, né? Meu professor não tem vergonha, não. Exatamente. O programa tá tão famoso que só de vocês divulgarem que eu vim, eu já ganhei seguidor já. É sério? Sério? É Desde ontem já um monte de gente do jiu-jitsu pedindo pra me seguir. Um monte? Tipo 4, 5? Não, vários. 4, 5 são vários, né? Eu acho. Meu irmão, aqui 4, vai ser uma 5 vida antes do podcast e uma vida depois do podcast. Se prepara, porque aqui o sucesso ele vem em ondas tsunâmicas, entendeu? Ele já... o sucesso aqui vem antes do dinheiro, antes do reconhecimento, antes de tudo. É a sensação de sucesso. Esse aqui vai. Esse programa já é sucesso nesse sentido. A gente já pensa que é sucesso e tá ótimo. E ela, pra quem tava com vergonha, ela tá soltinha, né? Tentando na nossa conversa aqui, tá falando. Os outros convidados geralmente, mas ela dá como? Não, mas pelo menos a gente não teve que fazer um esquenta com ela como a gente fez com o Gigante, né? O Gigante. O Gigante mandou pra dar o bom... Pra dar a apresentação dele, ele esqueceu quem ele era. Né? Então, mas aí você quebrou o gelo de uma forma, né, cara?
Foi legal, né? Mas... Muita coisa de pênis masculino, né? Levado em consideração no Mas programa. aí, ó, já vou começar. Ai, meu Deus. Quando você Começa falou aí. isso aí. Pênis? Não, Que isso, a cara? gente tá falando disso aí, mas esses assuntos mesmo. Você acha que uma mulher civiliza o ambiente do jiu-jitsu dentro do tatame? Com toda certeza. Eu acho que a gente é mais educada, somos mais gentis, Não, isso a gente sabe, mas tô falando em relação. Quando vocês estão, você acha que os homens dão uma uma acalmada. acalmada, Sim, assim? sim, com certeza. Ou abre as asas dos pavões. Então, tem alguns, mas exceções, assim, que começam a querer chamar atenção. Aí eles começam a ficar mais, né, mais soltinhos. Lobão, por exemplo. Ô, Lobão, aí, Lobão. Já vou citar nomes, já vou receber uma nota de repúdio do Lobão. Tá. Pode mandar aqui, porque o dela eu não vou ler nenhuma, trouxa. Mas a maioria Eu que dos vou caras... ler, na real. Mas a maioria dos caras fica mais controlado, mais de boa. Quando vocês estão só entre vocês, aí fica Meu quinta Deus. série total. Quinta série, coisas Sim. absurdas que a gente escuta. Tem que ser. Eu acho que quando começou a aparecer mais mulher no jiu-jitsu, começou a civilizar mais o ambiente. Que o Ah, ambiente com certeza. era insalubre, eu chamo de insalubre. o Não, ambiente. eu lembro no começo da Thaís, né? Ela era aquela aluna que tinha que, tipo assim, ó, olha pro lado aí que a galera vai trocar de roupa aqui, no meio do tatame, né? E ela Sim, isso que eu ia falar. Na época que eu comecei, ainda era insalubre um pouco o ambiente. E eu peguei muitas dessas coisas, assim, de situações desconfortáveis, assim, pra quem era menina. Mas pra mim, eu era ali, eu que não devia estar ali na época, entende? Porque era tão poucas meninas que tinham que você se sentia ali sobrando um pouco. Então, os caras ainda se comportavam como se você não tivesse ali. Hoje já não tem como. Na nossa equipe, principalmente que tem muitas meninas, não tem como eles não perceberem ou não darem alguma relevância para nossa presença ali. Então eles acabam ficando mais controlados. Você acha que a grande presença de meninas na academia torna o ambiente seguro para elas? Ou um ambiente seguro na academia perceptível faz com que tenha uma grande presença de meninas nas academias? Caraca, que pergunta. Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que Pergunta. Ah, moleque, aqui me chamam de Chopin, velho. eu acho que os dois. É um ambiente seguro, atrai mais mulheres para o tatame, né? E mais mulheres fazem com que as meninas entrem também mais na academia, porque elas se sentem confortáveis. Por exemplo, o treino feminino, né? Que não tinha antes e agora tem. Muitas academias estão fazendo treino exclusivamente feminino, justamente para isso, para atrair mais mulheres, porque muitas meninas falam, eu queria fazer luta, queria aprender defesa pessoal, mas eu não quero ficar lá fazendo a luta com um homem que eu não conheço, eu não sei como vai ser, ele é mais forte que eu. Então, quando tem mulheres na academia, acaba realmente atraindo mais mulheres. Só que se esse ambiente não for seguro, elas chegam e vão embora, que é o que acontece na maioria das academias. Entra, aí acontece alguma situação desconfortável, ela vai embora. Para de fazer jiu-jitsu ou muda de academia, né? E eu acho que isso acontece muito, assim. Conheço muitas meninas que começaram, passaram por situações ruins e nunca mais treinaram jiu-jitsu por causa disso. Ah, com certeza. Eu acho que naquele tempo não, né? Até hoje, mas nesse tempo a gente tá com uma linha de tempo desse tempo insalubre, né? Sim. Era muito difícil. Acontece com menos frequência. Então, parece, as não, meninas Não, atraem. atrai, As meninas né? atraem mais meninas. Mas se o ambiente não for legal, elas não ficam. Mas quer ver, eu vou te dar um ponto para as mulheres pensarem, Sim. né? Que é assim, em relação a treinar com o homem é mais forte que eu. Sim. Em tese, todo mundo quer aprender defesa pessoal das mulheres, em geral, para se defender. De um homem, De um sim. homem, né? O Então, se agressor você- geralmente é um homem. Então, acho que por Muito mais que difícil seja uma mulher importante. chegar a fazer algum tipo de agressão Pra contra a mulher, bater numa outra menina, não. Mas no geral, então raro, isso mas acontece. ajuda. Não, eu acho que assim, que nem eu falo para as mulheres que treinam, é importante também fazer esse treino medindo esse nível de força que um homem vai ter para situação de defesa pessoal que ela tá ali para aprender. Sim, né? Eu com acho que- certeza. Eu falo para as meninas que as que treinam só o treino feminino, eu falo para elas irem no open match pelo menos na sexta-feira, para fazer treinos diferentes, treinar com homens, para sentir como seria uma situação real mesmo de uma agressão, porque não vai ser como treinar com as amigas dela, com as colegas dela, vai ser diferente. A Thaís está falando aqui bastante do treino feminino, né? Acabou que eu apresentei ela mais na É parte verdade, da ligação nossa e acabei de esqueci de dizer. Ela, além de ser faixa preta, foi graduada semana passada, né? Foi graduada semana passada faixa preta, com mais de 9 anos de jiu-jitsu. Ela é professora da turma feminina, né? Uma turma exclusiva de mulheres da nossa academia, né? Ela dá aula junto com a Isa nesse horário. E ela é professora da turma Kids também. Então, por isso que até também ela está falando com muita propriedade disso.
E eu percebo uma coisa, o treino feminino, ele é sensacional, eu não me meto, a Thaís sabe, eu saio até de perto, porque além de confiar totalmente na competência das professoras, né, eu acho que uma das coisas que faz esse treino feminino ser forte é que as meninas elas estejam lá sozinhas, sem depender de ninguém, entendeu? Realmente elas têm o tempo dela. E uma parada que eu acho muito interessante do treino feminino é que ele eu vou chamar o treino feminino a maconha do jiu-jitsu feminino. É a porta de entrada para as outras drogas, entendeu? Então a mulher que não quer treinar, ela começa, você pegou a referência aí que fala que a maconha é a porta de entrada? É isso daí. Isso A aí, menina, quando ela olha o jiu-jitsu... Companhia assim, de maconha dos anos 90, né? A menina, quando ela vê o jiu-jitsu, assim, principalmente quando a pessoa, o leigo, quando vê o jiu-jitsu, ela não entende que estão acontecendo várias técnicas ali, né? Ela acha que é uma agarração. E como vê muito próximo ali, realmente, o contato homem e mulher, ela, de forma alguma, ela vai querer treinar numa turma mista. Quando ela treina um treino exclusivo feminino que não tem isso, e ela entende quando está acontecendo a luta, como que está a cabeça, que é totalmente oposto do que quem está pensando no leigo, aí ela chega e geralmente quase todas as suas alunas migram, né? Não, Ou fazem os dois, isso é né? interessante. Elas Então, treinam uma uns- preparação para o treino misto, Isso, né? elas treinam uns 3 meses, 4 meses Isso no é bom. feminino e acabam migrando depois para as turmas mistas. É como se assim. fosse uma quebra do estereótipo, Sim. né? Do jiu-jitsu de uma forma mais... É acho bom, né? interessante. Aquele início de adaptação que a pessoa tem com o esforço que a arte marcial exige, né? Com várias situações, como se portar ali dentro das situações que o jiu-jitsu te coloca, porque realmente, se a gente pensar, é uma atividade difícil de ser feita, porque ele bota você em situações totalmente estressantes, né? O jiu-jitsu, né? Sim. Constantemente resolvendo problema, né? Então. Resolvendo problemas, saindo do perigo ali, né? Sim. Então, entrando em situações que podem ser até claustrofóbicas para a pessoa ali naquele momento que está aprendendo, né? Então, para a mulher ainda que chega no ambiente hipermasculino, que o ambiente do jiu-jitsu é hipermasculino, né? Não é nem Ainda masculino, é hipermasculino, né? Por vários fatores, depois a gente vai até discutir isso aí, né? Por vários Sim. fatores, eu acho que é hipermasculino. Então, para o treino feminino, eu acho que é muito bom nesse sentido, para quem está começando, para as meninas que estão começando, terem essa... Esse primeiro contato, né? E muitas pessoas questionam isso, falam assim, mas vocês querem segregar, como que vai segregar mulher de homem, isso não vai trazer evolução, tem que conviver todo mundo junto, tem que treinar todo mundo junto, mas aí eu falo justamente isso, quando a gente pensou no treino feminino junto com o Robson, né, que foi eu, o Robson e a Ellen, a ideia era ser uma porta de entrada para a menina na academia e não ser um treino que vai segregar. As meninas só fazem esse treino, os homens só fazem outro treino. Não, era somente para quebrar esse preconceito mesmo inicial e aí depois elas acabarem migrando para as outras turmas. Isso vai acontecendo. Elas entram, vão para a turma mista. Algumas até param de fazer o feminino, algumas fazem o misto e o feminino. E aí vai entrando alunas novas só no feminino e aí virou realmente uma porta de entrada. E outro ponto que eu acho interessante do treino feminino também é de vocês terem a possibilidade de treinando entre vocês. Eu acho que para quem compete é muito bom, para as mulheres que competem, porque vocês acabam tendo uma real dimensão do que é a luta do campeonato no seu Sim. peso e na sua categoria, né? Sim. Então, que às vezes quando as meninas só treinam no misto, algumas não têm muita noção, porque às vezes tá pegando muito parceiro de treino que tá lutando muito mais abaixo, Sim. ou acaba Usando muita força. muita força, né? Então, quando Sim. eu acho que é muito importante para as mulheres treinarem com mulheres que você consegue, tipo, dimensionar qual que é Onde você tá ali, né? na sua categoria de peso, né? Você consegue aplicar a técnica ali com mais facilidade, né? Porque, tipo assim, você vai treinar com um homem, ele te força na força, às vezes assim, ele não... Às vezes sua técnica tá boa, mas, tipo assim, é muito mais força, né? Aí Também, eu te acho dá a impressão que não tá funcionando, né? Sem querer reforçar estereótipos, mas eu acho que as mulheres treinam diferente dos homens, assim, não sei, de forma geral. Na faixa preta eu não sei, porque eu cheguei agora, mas nas faixas coloridas,
Eu acho as mulheres um pouco mais técnicas, porque a gente acaba tendo que ser mais técnica, porque não temos tanta força. E acho também que nós atacamos mais, nós temos menos medo, acho. Vocês às têm vezes. muito ódio no coração. Vocês têm muito ódio. Mais, é uma luta que é muito mais pegada. Se você assistir os campeonatos femininos, é muito mais, assim, acontece muito mais coisas às vezes. Eu concordo com a parte técnica. Agora, eu acho que, tipo assim, estilo... eu acho que É individual. eu acho que é estilo de luta, mas parece que tem mais mulheres com um estilo mais agressivo mesmo. Assim, é difícil você pegar, assim, às vezes, uma menina que fica... Botam lá, você vê uma ou outra, assim, mas geralmente elas lutam mais que pra ganham cima. uma vantagem, né? Por exemplo, na minha época era a Mackenzie e a Nicoline, né? O auge. Nossa, as lutas delas não paravam, era assim, uma luta sem parar mesmo, era muito... Sim, então acho que puxou eu vejo muito isso. quando eu arbitro campeonato, vocês vão poder falar melhor. estando ali, eu percebo que assim, é difícil uma luta feminina que a gente tem que dar a vitória sem pontuação nem nada. E normalmente sempre ela se resolve, a luta se resolve ali dentro daquele tempo que dão, ela tem que se resolver. Eu acho que as mulheres não deixam para resolver a luta no final, né? Não deixam para deixar na mão do árbitro, coisa que o masculino muitas vezes, principalmente dos caras mais pesados, mais fortes, eles acabam deixando pro final, vou deixar o árbitro resolver, né? Aí, na moral, cara, essa galera, eu vou falar uma parada pra você que luta a luta inteira trocando em pé, mano. Porra, eu odeio arbitrar sua luta. É chato. É ruim. Na moral, eu odeio arbitrar sua luta. Você tem a luta mais chata que tem. Porque ela fica saindo toda hora e toda hora parou. Aí uma luta de 5 minutos. Em pé, meu irmão. Tô ali pra assistir sumô, não, caralho. Porra, tô ali pra arbitrar jiu-jitsu, meu irmão. Jiu-jitsu. Qual que é a diferença do jiu-jitsu pra qualquer outra arte marcial? Não é você se defender de costas no chão? Aí você não quer fazer guarda, porra? Isso aí serve pra você também, hein? Que inclusive tem um aluno meu que eu falo pra vocês isso aí. Como é que você não quer fazer guarda, meu irmão? Se o diferencial do jiu-jitsu é a guarda. Porra, meu irmão. Mesma coisa você jogar bola e não querer fazer gol. Né? Porra, porque passar é maneiro também, mas... Então, e aí, no feminino, eu botando na minha cabeça aqui, tentando recordar alguma luta que ficou assim, as duas saindo pra fora, a luta ter que parar, voltar no meio. Acho também questão de peso, né, cara? Eu acho que, no geral, assim, as meninas são mais leves, né? Mas aí, se tu for parar pra ver a Tayane, né? Porfírio, que, Gabi tipo assim, Peçanha. ela era mais gordinha, ela berimbolava. Sim. Eu já vi campeonato dela puxar, entrar de la riva e berimbolar. A Gabi Peçanha A Gabi puxa pra Peçanha guarda. não fica amarrando com o peso né? dela, ela ataca o tempo todo. Essa é a parada. E agora, só falando mais de forma geral também, saindo um pouco do treino feminino, né? Pro treino Kids, na qual você também é professora responsável pela turma Kids da Aliança, daqui de Campo Grande, né? E quando você assumiu a turma Kids, ela cresceu, eu acho que mais de 100%, né? Eu falando isso por ver. O que você acha que você fez diferente com um crescimento assim tão grande da turma? Tipo, mais que dobrar o número de alunos? Então, o Jiu-Jitsu Kids foi um grande desafio, porque eu nunca quis, ele ficava, por favor, implorando em casa pra eu ser professora Kids, e eu não queria de jeito nenhum. Eu sabia que era o perfil. Nossa, eu Mas- detesto. Então, detesto mas dar aula pra criança. Detesto dar aula pra criança. Então, Sabe por que eu não detesto dar aula pra criança? Porque eu não dou. Que eu não dou. Não, eu já dei aula pra não. criança. Então, tadinhos, não é assim, não é eu assim. gosto de crianças, entendeu? Mas gosto ali eu dei aula, brincando eu vou livre, contar feliz. posso contar minha experiência Claro. com aula Pode pra contar. criança? Foram 6 meses, cara. 6 meses. Aí eu já percebi que tava assim, aí eu falei, pô, 6 meses, cara. E era aquela aula, sabe aquela hora que o relógio passa assim, ó, devagarzinho? Aí eu falei, pô, mano, aí eu chamei o Iago. Falei, Iago, você não quer fazer um estágio aqui comigo? Para você pegar a próxima faixa? Ele era faixa roxa, né? Jogou ele. Falei, vamos fazer aqui, eu e você dando aula pra criança. E deixar. Aí o Iago foi, eu quero. Eu falei, bom, vem aqui. Aí ele O começou. sonho do faixa roxa da Aí aula. chegou no final, eu perguntei pra ele, e aí, você gostou da experiência de dar aula pra criança? Ele, adorei. Falei, a turma é sua. Fui embora e nunca mais dei aula pra Não criança. teve nenhum acordo. Não, foi isso aí. Eu passei a turma pra ele e dali pra frente eu nem olhava pra aula de criança. Eu chego e vou Dar embora. aula pra criança é embaçado. E a Thaís, cara, eu vejo porque o Tatame do lado, cara, ela faz isso muito bem feito. Não, trabalho. não, Então, quem faz eu bem, tenho quem um faz trauma. Por que eu não queria pegar? Porque eu tive uma experiência uma vez, quando eu era faixa azul. A gente era de uma outra academia e fomos num projeto social dessa academia. E era só crianças. E foi o meu primeiro dia em contato com uma turma de crianças. E aí uma criança
vomitou no tatame. A outra escorregou no vômito e quebrou a clavícula. Ai, que horror, Caramba, cara. velho. Você tem noção? Eu O lembro filme disso, de mas eu tinha terror que esquecido foi. do que você falou. Eu não sabia se eu limpava, se eu ajudava a outra que tava chorando com a clavícula quebrada, assim, Ai. que a gente não sabia ainda que tava quebrada, mas tava, né, com Não, dor ali, tá. gritando. Foi um filme de terror. Então essa foi a minha primeira experiência com o Jiu-Jitsu Kids. E aí desde ali eu falei, nunca mais também. Nossa, isso E- foi um exorcista com poltergeist. Sim, exatamente. Assim, E aí foi um seguido caos. Mas aí chegou nessa nova fase, né? E eu tava num momento muito, assim, difícil da minha vida. Tava em depressão, eu acho. Posso falar que estava em depressão. E aí eu queria ocupar minha mente. Eu queria não pensar nos meus problemas. E aí eu falei, vou trabalhar, vou assumir o Jiu-Jitsu Kids. Porque aí eu vou ter tanto trabalho que eu vou esquecer um pouco dos meus Que problemas. bom que deu certo. Eu não recomendaria pra ninguém. Falou, tá em depressão? Vai fazer jiu-jitsu kids. Então. Eu não sei. No meu caso, ia ter piorado a situação. E foi... Você vê como a vida é pior do que pode, tô brincando. Olha, eu sou irônico, não leva a sério. Vai lá. Mas isso foi tudo muito é arte, legal, né? foi muito legal, foi muito bom, porque as crianças, elas elevam a nossa energia. Tem dia que você chega lá triste por causa de alguma coisa ou desanimado, só uma frase dela, o brilho no olhar, a vontade que ela tá de fazer a aula, sabe? Os pequenos detalhes mesmo da aula. Elas são mais sensíveis também, elas chegam e falam dos problemas delas. Você é quase um psicólogo, é mais do que professor de jiu-jitsu, eu acho. Eu tô estudando muito a psicologia infantil para poder lidar com eles, porque eles são muito crus ainda, assim, socialmente falando. Então, eles ainda estão aprendendo as regras sociais. Então, eles fazem coisas, falam coisas que a gente, às vezes, não sabe como lidar com aquilo. Porque os adultos já não fazem isso. Eles sabem que não pode falar, não pode fazer. E as crianças não. Então, tem que trabalhar muito essa parte de psicologia infantil com eles. É mais um psicólogo, às vezes, do que um professor. E você falou como aumentou, né? Eu acho que o acolhimento, sabia? Eu acho que a Kelinha, que somos as professoras, e a Giovana, que é psicóloga, que é auxiliar, a gente é muito acolhedora com as crianças. Vocês têm uma psicóloga de auxiliar. Temos uma psicóloga de auxiliar. A Giovana, que é Aí, neta do Giovana Mr. Picarelli. Ah, sim, olha aí. Ela que ó. desenrolou aí. Ela que desenrolou o estúdio aí, Pô, ó. agradecer demais. Vamos mandar um Obrigada, salve pro Giovana. Mr. Pica. Mr. Pica, thank you. Obrigado, nossa. Tem que agradecer, né? Então, E eu acho salvou que a foi nossa isso. Nós vida. não somos aqueles professores, tipo, tem que fazer isso, paga 10, sabe? Antigamente que era assim, Ah, no é. jiu-jitsu. No Kids era assim também, inclusive, né? Que era o que os pais esperavam, tipo, não consigo educar meu filho em casa, vou trazer aqui pra você Isso. educar ele. E eu nunca Aí quer que fiz. eduque ainda sem E sem, pô, sem negar nada pra ele. Eu não Eu- consigo educar, mas eu quero que você eduque aqui sem negar nada a ele. Eu isso comecei mesmo. jiu-jitsu com 22 anos, então eu não tive a experiência de ser aluna Kids. Então esse era um dos motivos também que eu não queria ser professora, porque eu não sabia, eu não tinha referências. Eu fui um aluno kids quando não tinha kids. Eu era um Você aluno treinava com os adultos? adulto. Meu Deus. Na academia que eu e meu irmão começamos, só tinha nós dois de criança. Eu nem consigo vislumbrar. Aí depois isso. entrava uma galerinha, entrou uma galerinha, só que saía, aí tipo, ia entrando e saindo criança, não ficava muito. Esses dias até aconteceu uma situação interessante, que um aluno meu foi um aluno, eu tenho um aluno lá, o Yuri, né, lá de Cidrolândia, né? Yuri Dutra. Que é manda um abraço aí pro Yuri. Sangue bom, né? E começou já mais ou menos isso. Ele tem uma turma de adultos e entrou uma criança, um guri de 12 anos, né? Aí o guri foi pro campeonato, foi lá, e primeiras lutas dele e tal. Acho que eu sei que é o faixa branca. O garotinho que foi. Carinha Ele, da Tishira, criança. isso, aí, É ele mesmo. aí ele foi lá, né, e tal. É nóis, eu sigo ele gostou. Então, ele foi lá e acabou perdendo a luta. Primeira luta, ninguém espera ganhar e tal. Aí eu falei pra ele, ó, uma criança, isso que é o problema, uma criança que treina só com adulto, ela não tem uma noção do que é uma luta com outra criança da mesma peso dele querendo matar ele. Aí eu falei assim pra ele, ó, seguinte, cara, você só vai voltar a lutar o campeonato quando você tiver uma outra criança pra você treinar. Aí eu falei, só tem você lá? Eu falei, arruma um guri pra você treinar, arruma um guri, vai na sua escola, vai na sua rua, arruma um guri pra você treinar. Dei a missão pro menino e fui tipo assim, uma hora aparece outro guri pra treinar com ele. Aí eu apertei, Yuri, como é que ele tá? Ele arrumou no outro dia, na outra semana ele tava com um guri, trouxe um guri lá, ó, ele vai treinar comigo Que aqui, ó. legal. E ele arrumou o garoto Ele quer mesmo. competir mesmo. Então, isso que é o difícil do Kids, quando você não tem, eu acho que o problema do Kids, pra crescer uma turma Kids, é você ter bastante criança, porque isso aí dá incentivo às crianças continuarem. Porque Sim. quando elas vão ficando sozinhas naquela faixa de peso dela, naquela idade, ela vai Sim. desanimando. Isso aconteceu por mim. Quando eu tinha 12 anos, chegou num tempo que só tinha meu irmão na academia, cara. Aí, pô, você todo dia
Eu apanhava do meu irmão, falei, todo dia eu só tenho meu irmão pra me bater aqui, né? Meio que não tem uma identificação, tipo assim, não tem identificação além do jiu-jitsu apenas com as Isso, com os outros Então, alunos, né? e lá tem uma coisa engraçada, que é, na Aliança tem os 2 tatames são lado a lado. Então, enquanto os pais deles estão treinando lá o treino das 18, assim. eles estão treinando o treino Kids, né? E aí os mais velhos do Kids 2 começam a olhar, aí eles perguntam assim, com quantos anos que vai pra lá, professora? Com quantos anos que eu vou ter que ir pra lá? Com medo do dia que eles vão ter que fazer a transição pro adulto. Mas eu acho legal essa transição do adulto. Até tava falando pro meu professor de Kids, né? O Calabresa. Sim. Beijinho pro Calabresa. E eu também é um ótimo professor, tá mandando bem nas turmas Kids lá. Que chega um momento que esses garotos, assim, quando eles ficam ali com uns 14 anos, mais ou menos, é importante para eles migrarem pro adulto, para eles começarem a pegar a maturidade. Sim. Porque quando eles ficam muito mais velhos, convivem com as crianças muito mais novas, aí a maturidade deles vai caindo. E eles têm que já passar pro outro lado para começar a pegar maturidade, para estar em convívio com gente mais velha. Eu acho que é mais importante, para fazer essa migração ali por uns 14 anos. Eu também Começar a acho. inserir o jiu-jitsu mesmo de fato, né? Porque até os kids, até as turmas da Thaís é muito mesclado, né? Jiu-jitsu com trabalho de coordenação, né? Sim, o Kids 1 é totalmente lúdico, é totalmente coordenação motora, noção espacial. Eles não têm noção de nada ainda. Eles acabaram de descobrir que eles têm um corpo, que eles são uma pessoa. Então, eles começam a entender o mundo a partir do corpo deles. Então, é muito exercício lúdico combinado com exercício de jiu-jitsu. E muitas vezes é engraçado, porque eles não têm filtro. Aí você passa um aquecimento, uma brincadeira, aí eles falam, nossa, que chato. Nossa, não quero fazer isso. Eles são totalmente verdadeiros. Então, tem que fazer coisas atrativas que tragam um pouco do jiu-jitsu para eles, né? E eu perguntar para você, e já chegou gente com criança muito, muito pequena, que você fala assim, cara, não, a criança tá engatinhando, ela não tem como fazer, né? É o tempo todo isso. Então chega assim, meu filho tem 1 ano, ele pode fazer. Cara, tem 1 ano, ele não devia nem estar saindo de casa direito, né? Você tem que tomar muito cuidado. Não, e eles brigam, os pais brigam. Eu falo, não, tem que esperar, porque ele ainda não tem noção do que é uma aula, ele não vai ter noção dos passos da aula, da disciplina, né? Eu tento conversar com os pais, mas eles discutem, não, mas meu filho, ele é diferente. Todo pai acha que o filho é diferente. Meu filho, ele já filho é consegue. especial. A gente vai entrar nesse assunto também. Sim, que é aí um eles assunto- começam, não, ele vai conseguir. Aí eu falo, tá bom, então leva pra uma aula experimental. Aí eles assistem a aula experimental e eles percebem que o filho não acompanha a aula, que Eu o acho filho que eu vou tá dar uma ideia pra completamente... você. Dá uma aula de 20 minutos. Fala assim, eu dou aula pro seu filho, é 20 minutos a aula. Se ele passar Sem no teste... conto. 20 minutos. 20 minutos Baby de aula. class. Baby class. Lá na 20 minutos. Aliança, ó, a partir de agora É, na ó. GB também tem. Baby class. Baby Class. 20 Procura lá e fala minutos assim, de ó, aula Baby só. Class. 20 20 minutos, R$100. Tem pais que mandam com um filho de 2 anos. Meu filho de 2 anos pode fazer? Então, Falou, não pode. A gente já era 5, a gente baixou pra 4. Arranca a Porque criança do peito e bota no tatame aqui. Não dá, hoje tá 4 o limite, assim. Mas ainda assim tem que fazer uma experiência. Tem crianças de 4 que não acompanham a Não, aula. eu acho que a minha estratégia seria meia hora de aula, 20 minutos para essas criancinhas. Aí quero ver. Porque assim, os pais, eu já peguei a malandragem dos pais. Eles não querem pagar uma aula pro filho dele. Ele quer 1 hora que ele vai ter descanso do que Isso. criança. Ó, 1 hora para você fazer. Só para ele não ter problema com ele. 1 hora você vai cuidar dele, Sim. entendeu? Eu acho que esse que é a malandragem dos pais. Ninguém quer que os pais, que é filho, 2 anos, vai aprender. Vai, pais, vai, tô de olho em vocês, hein? Tô de olho em Você vocês, falou seus que eles malandros. falam coisas muito engraçadas, né? Sim. E você já compartilhou diversas dessas coisas comigo. Tem alguma, que eu lembro de algumas, né? Mas fala algum tipo de coisa engraçada que dessas que aconteceu. Repete algum desses cenários aí, por favor, pra galera ter uma noção das coisas que você... Então, uma das que eu achei mais engraçadas foi no Kids 2, que eu tava explicando pra eles que eles não podem usar o jiu-jitsu na rua pra agredir colegas, na escola, né? Pra agredir ninguém, só para se defender. A gente tava só explicando sobre isso, porque pra eles não começarem a praticar os golpes fora, né? E sem supervisão. E aí a menininha perguntou assim, mas agressão psicológica também, professora? Eu posso usar o jiu-jitsu pra me defender? E aí a gente ficou parado sem saber o que responder. Aí eu, não. Aí eu falei, não. Você vai chamar a professora, você vai contar pra sua mãe. Então, mas é engraçado porque, tipo, é legal esse espírito de hoje, né, que a gente ensina pras crianças. Eu e meu irmão, a gente entrou unicamente pra usar aquilo fora dali. Eu também. Minha ideia, quando eu comecei jiu-jitsu, era falar assim, eu vou bater no guri na escola. Né? Tipo, era tipo você assim. Não, mas mal, eles cara. usam. Não, eu não era mal, era Eu era medroso. bonzinho, eu era assim, um dia eu vou me defender do pessoal que me bate. A não. maioria das crianças que entram, os pais trazem porque elas estão sofrendo bullying ou apanhando na escola. E teve um dia desses aí, Isso, né? isso que eu vou contar. E aí teve um caso recente que Pensa num moleque assim,
ele tem cara de lerdo, jeito de lerdo, estilo de lerdo. Chegou daquele que o jiu-jitsu, aquele que precisa do jiu-jitsu, aquele tipo assim, ó, jiu-jitsu vai salvar, salvou, já salvou. Mas... e aí ele falou que tinha um menino que sempre batia nele na escola, sempre batia. E aí uma das intenções dos pais trazerem pro jiu-jitsu é ele se defender desse menino. E aí ele tava 1 mês no jiu-jitsu, e aí o menino veio bater nele e ele deu um mata-leão no menino. Um esgana-leão. Aí a diretora mandou recado, deu suspensão pra ele, foi todo, né, causou um conflito lá. E aí eu fui falar com os pais, só que os pais não estavam tristes, os pais estavam felizes. Sim. Eles estavam muito felizes porque ele conseguiu se defender finalmente daquele agressor e o menino parou de mexer com ele a partir dali. Até minha filha, ela fez pouquinho jiu-jitsu, ela fez, sei lá, 6 meses, sei lá, tempinho. Ela conseguiu se defender uma vez, a menina deu um socão na cara dela, ela derrubou a menina no chão. É mesmo? Não, mas ela falou, fiz que eu aprendi lá na aula com o Iago. Então, crianças são mais impulsivas, né? Então, eles acabam se agredindo mais, eu acho, assim, em escola e tal, do que adultos. E adultos é mais uma situação de crime mesmo, já, né? Roubo, estupro, sei lá. E crianças não, crianças eles se batem muito na escola. É verdade, não tinha pensado nisso. E aí a defesa pessoal acho que mais importante até pra eles do que pra gente, adultos, né? Porque eles acabam tendo que usar na escola mesmo, diariamente. Eu já usei o meu jiu-jitsu na escola. Eu defendi o jiu-jitsu contra um amigo meu. Mas ele era amigo meu, não era o cara veio me bater, não. Ele fazia Kung Fu. Aí eu falei assim, não, o jiu-jitsu bate no Kung Fu. Ele falou, não, o Kung Fu bate no jiu-jitsu. Eu falei, então vamos fazer lá na hora do intervalo. Então umas mesas assim, fizemos tipo um octógono. Teve regra? Tipo um UFC. Aí eu apaguei ele. Top no colégio, hein? Eu apaguei. Irado, né? Tomou suspensão. Não, é porque foi no intervalo, ninguém viu. Assim, O cara levantou, acordou, ficou babando lá, depois acordou. Às vezes, quando eu tô assim no treino, né? Eu, por exemplo, eu passo um golpe na evolução da posição, tipo assim, aquela vai pro omoplata. Só que a turma iniciante, eu tenho 2 que não podem dar omoplata, né? Aí eu chego e falo pra eles assim, ó, vocês não podem fazer isso no campeonato, não. Mas no colégio, tá ligado? Aí o pessoal fica assim, ó, tipo assim, olhando, sabe? Não sabe se eu tô falando sério ou brincando. Mas, cara, eu entendo perfeitamente, eu acho que eu também, né? Porque, como eu já falei em alguns programas, eu era aquele cara que sofria um bullying na adolescência, e é muito ruim, cara, você não querer sair de casa com medo e tal. E eu acho que nenhum pai gostaria disso, né? Ver o filho sendo humilhado, o filho saindo com medo, não podendo se divertir plenamente. Às vezes está com a namoradinha, chega aquele cara que faz o bullying, ele já fica assim. Então, tipo assim, eu sou totalmente contra a violência, mas o maluco que faz graça, depois que ele toma a primeira pranchadona firme na cara, ele nunca mais faz, mano, tá ligado? O cara é bad boy até tomar a primeira, entendeu? E meninas, depois que toma, ele não mexe mais. Meninas, principalmente, né? Porque nós sofremos mais violência desde pequenas. Então, eu acho importante para meninas aprenderem defesa pessoal desde pequena mesmo, assim, desde o Kids 1. A minha turma Kids 1 tem uma menina só, que é a Maria. O resto é só menino, porque nessa idade os pais não pensam em colocar a menina na luta, pensam em colocar no balé, no jazz, né, nas outras coisas, mas não colocam na luta. Inclusive, as meninas que têm filhas, né, que treinam, e elas treinam, que é a Julie, a Teodora, a Vanessa e a Maria, falam que sofrem preconceito, assim, quando elas falam que a filha delas faz jiu-jitsu, que falam, nossa, como que você coloca sua filha no jiu-jitsu? E aí elas têm que ficar se justificando, aí elas falaram isso, em pleno 2022 a gente tem que justificar, porque a gente escolheu um esporte como o jiu-jitsu. A pessoa faz isso e fala assim, nossa, como você bota a sua filha assim, fala assim, nossa, como você toma conta da vida dos outros, como se fosse a sua, né? Impressionante. Elas sofrem preconceito duplo, tanto por elas praticarem, quanto por elas colocarem as filhas delas. Mas ainda tem, é bom que eu já pergunto, ainda tem muito preconceito com a mulher que pratica jiu-jitsu, você sente ainda? Super tem. Preconceito ainda? Não quem hoje o cara foi tirar uma foto com ela, o cara que era dentista lá da empresa dela, falou, quero saber quem é a faixa preta. Foi lá, ele falou, nossa, eu nunca vi uma mulher que luta. Que legal te conhecer, eu queria te conhecer. Tava assim, o olho dele brilhava, assim, eu me senti num zoológico, sabe? Atração do zoológico. Porque ele tava espantado de ver uma mulher faixa preta, porque ele nunca conheceu uma mulher faixa preta. Nossa. É muito, assim, é raro, né? Quando a gente pega em comparação ao número de faixas pretas e de mulheres faixa preta aqui no estado, a gente acha que... Faixa preta de verdade, assim, né? E você me perguntou se as mulheres melhoram o ambiente, né? Deixam o ambiente. Inclusive, em olhou aí na cola aí? Olhei, tá não, é porque teve agora? uma aluna minha, a Tiesa, que vocês conhecem, inclusive. Ela falou, ela pediu pra foi falar aluna algo. Minha, aí foi pra sua.
Aí saiu da sua, voltou Ela pra me nossa. mandou mensagem É uma aluna pedindo pra eu nossa falar aí. algo. Itinerante. Eu vou ter que falar porque ela me pediu. É Ela nota de pediu pra repúdio? falar o quê? É nota de repúdio para o kimono fedido dos homens. Ela reclama desde... As mulheres são muito cheirosas. Se você for no treino feminino, é só perfume. As meninas tomam banho, passam perfume, lavam o cabelo. É uma mais cheirosa Não, que a mas outra. eu quero defender. Homens não fedem. Homens porcos Isso. fedem, entendeu? Mas geralmente Não, você encontra mais homens porcos É. do que Ah, mulheres tem. porcos. Isso, tem. Meu irmão, Entendeu? Gabriel Jesus coçou o cu, cheirou e meteu um gol na Globo, né, velho? Imagina ela- o que ele não faz em casa. Ela né? fez um O apelo. maluco falou assim: acho que tem 160 câmeras aqui. Vou coçar o cu e meter ele aqui só pra ver Ninguém se vai tá ver, legal. vai ser no momento Imagina que quando ele tá sozinho, mano, tá ligado? Ela Tá fez um doido. apelo para os meninos lavarem os kimonos. Então, meninos, lavem o kimono, né? Tomem Só um banho, apelo da lavem o kimono, Tiesa, não. cortem as unhas. É um apelo meu também, cara, entendeu? O kimono é no máximo 2 treinos, no máximo. Aí o Treinou um cara- dia, botou no sol quente, treinou no máximo. Mais que isso já fica foda. O ideal é treinou, lavou, entendeu? Não é? Concorda? Mas porque às vezes o cara também compra um kimono e quer treinar todo dia, cara. Um kimono você treinar todo dia é foda. Porra. Se você tá tendo uma frequência maior que pô, você tá a semana inteira, cara, no mínimo você tem que ter 2 kimonos, 3. né? Lógico. Tem gente que tem Ah, mas eu kimono e só faz tenho- 2 treinos por dia. Ah, É. mas eu só tenho dinheiro pra comprar um kimono. Rouba de alguém que deu mole na academia, porra. Pede pro mais graduado. Vision. É. Pode Vision. alguém ter. Chega pro seu professor e fala: mestre, me empresta um kimono seu aí pra eu treinar. Top, né não? Top, nossa. Ah, Porra, mano. né? E agora eu vou tocar num assunto aqui que você falou, né? E aí, como é que é amarrar-lhe a crioula na cintura, hein? Ai, meu Deus. Hein? Como que é? Eu não sei, Ser eu faixa ainda preta. tô me acostumando com isso. Eu olho às vezes assim e fico, meu Deus, faixa Na preta. primeira semana eu só olhando pra baixo. Sim, eu fico olhando o tempo todo. Eu ainda não acreditei, não me acostumei com isso. Não tá normal, assim. Eu tô fingindo normalidade, mas não tá normal. E quando você entrou, você imaginava, assim, já de primeira, você olhou assim e falou, cara, você é um faixa preta. Você é um faixa preta. Jamais, Sério? jamais. Você não almejava faixa Você preta? não lembra como eu era? Eu era completamente desengonçada, eu não tinha segurança nenhuma, assim. Pra mim, fazer um rola-bola foi, assim, a maior realização da minha vida, sabe? Eu não conseguia andar, eu tropeçava, assim, de tão desengonçada que eu era. E eu comecei o jiu-jitsu, vocês não perguntaram, vocês perguntam pra todos os convidados, né? Olha Agora aí, eu vou ó. responder, então, já que vocês Ah, me não, perguntaram. mas a gente só Culpa pode dele, falar o que a culpa gente pergunta. Culpa dele. Outra Essa resposta. história é engraçada, por isso que eu vou contar. Pode cantar. Eu assistia Pride com meu irmão. Ele amava o Pride e ele comprava as fitas cassetes, alugava, não sei, e colocava lá no videocassete e ficava Vendia assistindo. DVD falso do Pride. Não, mas não era nem DVD, era videocassete. Fita, então era UFC antes. que Não, tinha, era né? Pride. Tinha o Pride. Pride? Ele Caramba. comprava ou pegava com Porque alguém. O Pride começou em 98, ainda tinha muita fita. Acho que nem É? tinha o DVD ainda. no Isso, Pride, Pride. eu nem lembro que tinha eu DVD. comprava DVD falso. Né, Pelo mas menos aí lá já em casa fita, não UFC. tinha Aí DVD. o Pride foi até 2006, né? Mas é quando ele começou ali em 98, início dos anos 2000, ainda tinha Isso. fita. Ainda tinha. E aí tinha o Minotauro, né? Aham. E ele pegava os caras gigantes com jiu-jitsu e eu ficava, que esporte legal, o que é isso? Aí ele falava, isso é jiu-jitsu. E eu falava, eu quero fazer isso, desde criancinha já. E ele fez um pouquinho assim, parou. E aí acabou que passou, meu pai não deixou fazer, meu pai militar, né? Falou, não é esporte pra menino, não vai fazer. E aí acabou que eu não fiz jiu-jitsu desde criança porque meu pai não deixou. Mais velha, eu pensei, como eu posso convencer meu pai a fazer jiu-jitsu? Aí eu comecei a namorar um menino do jiu-jitsu, que era treinava com ele. ele. Ah, não era ele. Não era ele. Ah, eu tô imaginando que eu achei que você chegou na história agora. Não era ele. Tá aqui, pariu. Eu trago então a convidada você- pra falar de ex, velho. Não, mas eu tô mais. Fodida, né? Você pegou a namorada do seu amigo. Não, foi nem bem sabia. depois. Ah, não É, sabia. a gente nem se Ah, conheceu tá. nessa época. A gente se via, mas nem se conhecia, assim, né? Me chama de Galvão? Não, mas tô tentando entender a história. Tô perguntando. Você falou, ela vai falar do ex. Aí eu falei, deixa eu treinar, ele é faixa azul, ele treina, deixa eu treinar com ele, que eu pensei que se fosse com ele, assim. Aí meu pai também, não vai treinar, não Muito pode treinar, frango. esporte, frango. Era franguíssimo. esporte de menino. Aí, só depois que eu saí de casa, me formei, né, já estava morando sozinha, já pagava o meu jiu-jitsu que eu pude treinar. E mesmo assim, meu pai ainda Achava resistente, não gostava, falava, você vai se machucar, isso é esporte de homem, não sei o quê. Aí hoje ele já aceita, até porque a família inteira faz jiu-jitsu, ele não teve escolha. Tá quase fazendo também, É. né? Tá quase se entregando. Foi um treino só que meu pai tava. Ele falou: quando o seu Márcio vier, eu treino de novo. Eu, tá bom. Então eu cheguei muito, com 22 anos, muito cru, assim, sempre fiz esportes, mas nada que fosse luta, assim, fazia vôlei, handball, outros esportes. Aí vocês se conheceram lá.
Não. Nós nos conhecemos antes. A gente era casado. Ele era faixa já. azul quando eu conheci. Ela começou quando já tava com você. Sim, já. Não, quando ela começou, a gente já tinha casado e a gente já tinha vindo transferido, já nem morava mais em Porto Velho, já tava morando aqui. Comecei Aí, aqui. Ela começou aqui com o Alan. No Alan, isso. E aí eu lembro do meu primeiro treino que eu vi a Ariadne, ela treinava no Alan e ela era faixa marrom. E eu olhei pra ela assim como se ela fosse uma divindade, sabe? Eu olhava e falava, nossa, uma mulher faixa marrom. Ela puxou o treino nesse dia. E aí ela puxou o treino e eu fiquei... Ela coordena, todos os caras fazem o que ela tá mandando. Meu Deus do céu, que isso? Quero mandar um monte de gente também. Eu achei ela... Mas eu nunca pensei que um dia eu seria nem faixa marrom, sabe? Nem vislumbrava a faixa marrom. Eu pensava, eu vou treinar aqui, vou fazer as coisinhas, vou ser faixa azul no máximo e tá tudo bem. Pra mim tava ótimo. Era tipo assim, que você fala, não, até ali eu consigo chegar. Isso, era o meu objetivo. Mas, tipo assim, quando eu a conheci, ela ainda morava com os pais dela e mesmo eu treinando, ela o pai dela não deixava eu treinar, Vocês né? conheceram que cidade? Da minha cidade, Valença. Seu pai tinha sido transferido pra Valença. Isso. Aí eu conheci ela lá, falei assim, e aí, tá a fim de viver arrependida? Aí ela, claro, eu falei, então bora ficar juntos. E aí a gente começou... Como é que foi essa cantada? Cara, não foi nem cantada, eu pedi pro amigo falar... O amigo, aquela velha história do amigo. Eu já fiz isso aí também. Não, essa aí, você tinha 14 anos, mentiu que tinha 15, não, eu tinha né? 15. Não, você tinha... Não, eu já tinha 15. Você conta isso pra todo mundo, é mentira. Ela tinha 14 anos, eu tinha 16, 17, um negócio assim, né? 17, acho. Aí eu a vi, falei com um amigo que eu conheço. Eu falei assim, fala que eu quero conversar com ela. Aí a gente foi pra frente do mercadinho, né? Dei uns beijos nela, mano. E aí a gente começou a namorar. Enfim, só sei que quando eu a conheci, eu estava parado do jiu-jitsu, né? Eu tava num momento da minha vida, cara, que tipo assim... Era cachaça, porrada na rua, tá ligado? Eu tava bem totalmente... Jiu-jitsu anos 90. Eu tava jiu-jitsu anos 90. Jiu-jitsu que né? você tinha aprendido já era o bastante ali pra aquela situação. Não, faixa azul, porque antigamente o faixa azul, você só pegava azul se você fosse bom de porrada na rua, né, velho? Tipo, Vitor Belfort era faixa azul quando eu tô pro UFC. Não, tipo, com a faixa azul, pra aquilo que você precisa dar ali naquele momento, você ganhava todo mundo. Você ganhava dos caras do jiu-jitsu. Justamente. Aí esse cara era só você não mexer, você era amigo do cara. Aí né? eu saí da situação de bullying, né, pra situação do cara otário, que realmente fui. E ela me conheceu nessa situação. E uma das coisas pra gente ficar junto, que entramos em acordo, assim, que ela chegou e falou assim, cara, eu não vou ficar com marginal igual a você, em outros minutos. E uma das coisas que eu acordei com ela, eu falei assim, eu vou voltar a treinar. E eu voltei na faixa azul, né? E aí eu treinava, ela ia me encontrar escondida ainda, a gente namorava escondido no final do treino. Aí eu saía do treino, levava ela em casa, ali perto da casa dela, voltava e tal. Então, assim que a gente começou. Aí, quando eu passei nos concursos lá, o meu professor me deu a roxa. Eu fui para Altamira primeiro no Pará, depois Três Corações de faixa roxa, Porto Velho faixa roxa. Lá eu tentei treinar, eu não consegui treinar nem para mim. Imagina levar ela pro treino, eu queria ir lá. E ele falou, não foi legal. Aí eu falei, não, então nem vou. Que você contou isso aí. Algumas vezes. Né? Aí o que rola? Aí quando chegou aqui, eu vim primeiro, que eu fui transferido, faltava 6 meses para ela concluir a faculdade. Eu já conheci o Alan, falei, não, aqui é um lugar realmente do jiu-jitsu bem parecido com o que a gente tinha lá. E quando ela chegou, ela já começou a treinar. E tinha 3 meninas, né? Tinha a Clarissa, a Meire e a Ariadne. Eram só essas 3, né? Isso, depois chegou a Ellie. Aí... O que rola? Os caminhos foram seguindo, várias coisas aconteceram e ela, desde então, nunca parou de treinar, né? 2013, que ela chegou aqui no meio de 2013, desde então ela nunca parou de treinar. Só parou de treinar quando ela teve um câncer dela, né? Que ela venceu esse câncer aí, pra quem não sabe, até aí já venceu um câncer. E foi o único momento. E uma das coisas que a preocupava era se ela ia poder voltar a treinar jiu-jitsu, e não só voltou, como pegou a faixa preta, foi essa né? situação? Então, eu tinha 25 anos, fui fazer um exame de rotina na ginecologista, ela pediu ultrassom da tireoide. Inclusive, mulheres façam ultrassom da tireoide, porque muitos ginecologistas só pedem o exame de sangue, e o câncer não aparece no exame de sangue, só aparece em exames de imagem, que seria o ultrassom. E quando está muito no começo, não é nem identificável, nem palpável, né? Então, só no exame mesmo. E ela pediu, vou fazer um check-up em você, e pediu vários exames. E aí, nesse exame, saíram nódulos, né? Uns 3 nódulos, se eu não me engano, isso. E aí pediu punção, ela falou, vou pedir só por segurança, mas geralmente é benigno, geralmente é outras coisas.
fiz a punção, aí saiu lá, na classificação lá 5, que já é câncer, não tem como, já é considerado câncer, né? A partir do 3 já é câncer, possível câncer maligno. E aí, naquela hora ali, eu já sabia, porque eu sou da área da saúde, então eu li, já interpretei o exame, já comecei a chorar, acho que no carro porque mesmo. todo dentista acha que é médico, né? Vou já lance mesmo. O pessoalzinho pra achar que é... Dentista acha que é médico. Professor de educação de jiu-jitsu, às vezes, também tem uns que acham que é professor de educação física. Acho que é nutricionista também. Nutricionista. Não, professor de jiu-jitsu acha que é nutricionista, professor de educação física, psicólogo. Né? Tem mais outras profissões que a gente consegue exercer. Coach, mas vai, um negócio sério aqui. Larga só ali uma piada aqui pra deixar quebrar. O clima mais leve. O Dilon, ele gosta do traje. Ele gosta, ele gosta. Ele conta mais sobre esse período difícil da sua vida aí. Não, mas pode olhar pra aquela câmera e fica à vontade. Eu sou canceriana, eu gosto de dramatizar. Você gosta, né? Todo mundo tem curiosidade. A pessoa fala que tá doente, as pessoas querem saber o pormenor. Se você falar assim, não, eu tive um problema aqui na perna, o cara quer saber que problema você teve na perna, entendeu? Não, um probleminha aqui. Um probleminha. Não, que me atrapalha andar, mas não é bem na perna, não. Então... não, mas atrapalha sentar também. Aí fala assim, caralho, eu tive hemorroide, irmão. Mas não queria falar, velho. O povo é curioso. O povo é curioso. Com certeza. E eu acho importante falar disso, porque pra desmistificar um pouco esse assunto, né? O câncer é uma doença muito, né, cheio de mitos e tabus, então acho importante falar e incentivar as pessoas a fazerem exames de rotina, né? Por favor, façam exames de rotina, porque o tempo que você descobre o câncer é determinante para o sucesso do tratamento, e essa foi a minha sorte. Tava muito no começo, tinha acho que 3 centímetros, eu acho, era pouquinho mesmo, e aí, tanto que eu só fiz a cirurgia para remoção da tireoide, não precisei fazer nenhum outro tratamento, mas para saber se você precisa fazer ou não outro tratamento, você tem que fazer uma preparação, ficar 3 meses sem o hormônio da tireoide, zerada. Então eu inchei, fiquei assim, bem pesada, bem inchada, assim, de retenção de líquido mesmo. Minha cabeça doía muito, porque o cérebro incha, e aí você não consegue pensar direito, fazer atividade física é proibido. Então eu fiquei 3 meses, assim, muito mal, para fazer essa preparação, para fazer uma pesquisa no corpo se tinha ainda algum outro foco de câncer. Aí fiz esse exame e deu negativo, deu que não tinha nada. E aí eu tive alta, né? Alta provisória ali. E anualmente eu retorno, né? Já deram uns 5 anos, então já passou do período mais complicado de voltar ao câncer. Mas eu faço acompanhamento e até então tá tudo certo, graças a Deus. Graças a Rosana, que me operou também. Ela teve sorte, foi uma época momentos bem difíceis, né? E como foi aqui, né? Eu tomei ponto, foi uma cirurgia bem difícil, eu perdi a voz, fiquei com a voz muito baixa, achei que não ia recuperar. E aí eu tinha muito medo de voltar pro jiu-jitsu e os estrangulamentos. Exatamente. Porque eram todos nessa região, então eu pensava que eu nunca ia conseguir voltar. E também porque eu tava muito cansada em hipotiroidismo, eu não conseguia mais ter o desempenho que eu tinha antes. Até regular demorou 1 ano. Eu, inclusive, lutei um campeonato que acho que você arbitrou. São Gabriel do Oeste. Não sei se foi você. Mas eu lembro que eu lutei um campeonato que eu tava em hipotiroidismo. Eu tava muito mal, muito cansada e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu lembro que uma vez a gente foi viajar para uma cidade lá do interior que você foi lutar. Foi São Gabriel. Foi Figueirão que lutou. Não, foi Figueirão. outra, foi que a gente chegou que teve uma situação. Daí foi no banheiro, tinha 2 meninas pegando. Sim. Foi. Verdade. Quer saber quem são essas meninas do foi fofoca? Fala aí, Thaís. Tô brincando. Aconteceu, eu lembro disso aí. Aconteceu, polêmicas Ela chegou com o olhão desse tamanho. Não esperava isso no banheiro. Mas aí foi difícil a volta, né? Mas consegui voltar, assim, demorou 1 ano pra eu conseguir ter o desempenho semelhante ao que eu tinha antes, mas consegui. Tá doido, ficou tenso, né? Foi. Sabe o que o Gugu agora. Sabe o que tira atenção? O Gugu sempre botava banheira do Gugu logo depois. Falava uma coisa bem triste, aí ele depois, aqui, banheira do pior Gugu. Que é mesmo. Não é banheiro do Gugu, não. Ela falou outra coisa. Eu ia falar pra você que está me olhando aqui. Sabe como sair desses momentos tensos assim, como se nada houvesse acontecido? Tome um açaí muito gostoso, natural e sorvete. Ele vai lançar a imagem aqui e como hoje o bodão não veio, eu vou ali pegar um açaí para botar várias sacolinhas aqui e você poder ver o melhor do açaí, natural e sorvetes. Vou pegar ali e já volto. Vai falando aí da açaí. Hein, mano? Não, eu vou destacar como que você é bom fazendo propaganda, cara. Digital influencer. Eu acho que as marcas estão perdendo. Se ele fizer um TikTok, eu não trabalho mais.
Eu vou viver às custas dele. Então, e você mexe no TikTok? Não, nem É, faço ideia como É a rede social da minha filha. Eu acho que eu nem posso estar lá, que minha filha fica com vergonha, Eu entendeu? me sinto velha pro TikTok. É, eu já sei que é vergonha. Tipo, eu também. a gente, o pessoal da nossa idade usa o Instagram, o pessoal mais velho o Facebook. Isso. E os eles jovens TikTok. Por que eu vou entrar lá? É, eu não é a entro. minha área. Eu sei que eu vou envergonhar minha filha. Sim. Minha filha vai falar, nossa, meu pai tem que vergonha. Mas eu acho que ele tem talento pro TikTok. O TikTok? É. Mas você não tem filho pra envergonhar. Você não tem filho pra envergonhar lá, então tá. É. Para de falar besteira aí. Eu não tenho filho, por que eu não tenho filho? Já Pra falei envergonhar, já. né? Não, eu uso as palavras do Machado de Assis para justificar. Entendeu? Não, mas Não deixa vou eu- colaborar com a proliferação da miséria humana. Aí, ó. Ah, pessoal, ó, açaizinho aí da Naturalis Sorvete, tá? Aí tá a marca, a sacola. Abre aí, Dila. Abre o bagulho aí, pô. Ajuda no merchandising aí. Não, achei que você ia fazer. Eu não, tô fazendo, Eu tô também. lendo aqui, ó. Tô lendo aqui, ó. Pode escolher aí. Pega um aí, Thaís. Eu sei que você gosta agora Então, que tá pra filmando, você você ver tá que a gente- fingindo que, Não, vai, eu que não gosto vai Lembra, comer. cara? A gente falou que a Thaís falou assim, que ela veio ensaiada, falou, a gente não ensaia nada. A Thaís falou assim, ó, você nem está se preparando pro meu. Eu falei assim, Thaís, teve episódio que eu esqueci de salvar as perguntas da galera, não se cara. preparou pra nenhum. É, a Não, gente não se eu não prepara não, estudei, sabe eu- por quê? Porque você não merece que tá assistindo, vagabundo. Eu só Você escrevi. se inscreveu no nosso canal? Você É, deu like na parada? tem um monte de- Você fica compartilhando? Ela que não tá escrito lá. Eu, hein? Mas calma que vai ter, a gente vai fazer um canal de corte. Na moral, ó, vocês estão precisando me conquistar mais, assim como eu conquisto vocês. Como que vocês me conquistam? Faz Assistem, o merchandising comendo curte. açaí. Já vou fazer o merchandising aqui comendo um Ali, açaí ó, já. ali, ó. Não, eu vou fazer daqui a pouco naquela fila ali com zoom, ó. Aí, ó, tô mostrando. Então, a Naturalis Sorvetes aqui, a loja do meu querido pé, Alberto Wagner, brigadão aí pela moral, tá? Ela é localizada em 3 lojas, na Rua dos Recifes, no Copa Vila 2, tá? Número 655, na Rua Souto Maior, tipo Dilon, só que maior, né? Número 1707, no Tijuca 2, e na Rua Arthur Jorge, tá? Número 2721, no Monte Castelo. Eles produzem tudo, tá? Desde o açaí até sorvete picolé. Inclusive, tem mais de 70 sabores de picolé por R$ 1,25. Você tá mentindo, hein, pé? São mais de 70 sabores, tem nem 70 sabores de coisa no mundo. Tô brincando, tem sim, tá? Você vai ficar pensando em todos os tipos que eu Todos os tipos, açaizinho top aqui, como é que esse aqui tá regado. Daqui a pouquinho, na hora do osso, eu vou mandar um osso aqui com uma colher cheia de leitinho na boca aqui, moleque. É nóis, pé, obrigado pela moral aí, tá? Tem Valeu, aqui Pé, o nosso obrigado. açaí e Instagram Naturalis Sorvetes, tá? Nem sei se é esse não, tá, Todd? Eu só falei mas eu acho que é Naturalis Sorvete, sim. Tá Ver bom? como é que a gente Obrigado aí pela moral aí, pé. É nóis, tamo Pode juntão. pegar, Thaís. Ô, pode, Eu não vou pega aí, comer, abre, senão tira essa sacola aí vocês de são lá. Abre aí, famosos, bota vocês os podem açaí comer, tudo ficar com o largado dente aqui, ó. sujo, Eu não posso, gente. Não, eu sou não é só convidada. famoso, não. Não, a gente não é famoso, não. A gente que é manter as muito aparências. famoso. A gente é Diferente, muito famoso. Vou pegar aqui. Né? Pode abrir aí, ó. Eu pego pra Não, você. deixa aqui, deixa aqui. depois eu pego. Então vamos agora pra quê? Vamos pro quadro. Qual que é o roteiro aí? Fala pra mim. Agora o Dilon até esqueceu do programa. Tá... Não, eu tô com medo, Fala aí esqueci. pra mim qual que é o roteiro. Vamos começar. Eu vou abrir roteiro esses. pra você, cara. Ô, Todd, Vamos fica começar. filmando ela aqui sem falar nada, só pra eu Não, pegar vamos aqui na começar coisa e não agora. filmar. Isso, Ai, aí, ó, olhando pra câmera e A gente ficando já bonita. passou pelo Que Gugu, vergonha. a gente já passou pelo Gugu aqui, contando histórias tristes. Sim. Agora vamos ficar mais ameno, vamos pro caso de família. Ai, Não, meu caso de família não. A gente vai para um programa um pouco mais. Tem sempre uma pergunta aqui que é um tipo de dispositivo que abre, né, qualquer tipo de intriga que você tenha. Ai, meu Deus. Ah, eu sei qual pergunta Essa é pergunta é essa. Lá vem. E ela já tá anotadinha ali, ó, pra Tenho pra dar a certeza resposta. que ela não vai correr dessa. Então vamos lá. Caralho, o Todd é bom mesmo, maluco. Vou Tá ganhar filmando nota o de maluco repúdio, ali. já ó. tô vendo. É o Gil, É o Gil, Ah, pô. Gil. Já tá o Gil tá Pensei que era- aí. tinha O um dia que o Gil Gil tá assim. aqui, as câmeras vão pra todos os lados, né? Obrigado. Gil manda bem, né? É, aí, Gil. Gil agora. Isso. Faz a pergunta aí, faz a pergunta É, mas tem aí. que estar. Tem tudo aqui no cantinho. Tá mano. mostrando o açaí, vou fazer a pergunta com o açaí, pô. Mas Você gosta de açaí? deixa eu ver, não, essa pergunta tem que estar. Caramba, o açaí do pé, mano. Representou, sinistro, hein, tá pé. sinistro. Kiwi, botou até o kiwi que tá Sinistro. caro, mano. Pode jogar aqui pra Todo mim. jiu-jiteiro Gil. gosta de açaí por causa da família Grace, da dieta Grace. É, foi. Dieta Grace, eles que porra, tá popularizaram, gostoso, hein? hein? É Popularizaram, verdade. eles popularizaram o açaí. É uma cultura do jiu-jitsu, o açaí, eu O acho. açaí dos jiu-jitsu foi pro surf. Tudo a ver o patrocínio, ó. Pode Tudo a ver. continuar. Pode Jiu-jitsu e continuar, tá açaí muito bom, combina parabéns. historicamente. Vamos lá.
Ana Maria Braga, passe parte da É, mas é verdade. Vamos começar Vai lá, a fazer... faz a pergunta aí, meu Vamos querido. lá. Thaís Ribas. Tem alguém que você cruzaria de lado no ginásio pra não ter que cumprimentar? Se mentir, eu vou saber. Se você falar Se que não, a gente mentir, eu vai vou saber que é saber. mentira. Não, ó, Tô só aqui, quero só ver se você vai falar É, tudo que você que falou ela- lá em casa quer fazer isso aqui. aí, ó. Não. Agora sim. é o seguinte, na verdade eu não cumprimento, entendeu? Tem pessoas inimizades que eu tenho no jiu-jitsu que simplesmente, pra mim, eu finjo que não estão ali, não existem. Então eu nem mudo de lado pra não cumprimentar, eu simplesmente passo do lado da pessoa e eu sou muito boa em fingir que eu nunca conheci. Que eu nunca tive nenhum tipo de relação com aquela pessoa, ela vira uma estranha pra mim. E eu consigo fazer isso, então eu não mudo de lado pra não cumprimentar, eu não mudo nada na minha liberdade, na minha vida, por causa de alguma inimizade, assim. Eu não vou deixar de fazer algo por causa daquela pessoa, sabe? Então, Vamos lá. E que tipo de atitudes dentro do jiu-jitsu você acha que são de homens que fazem com mulheres ou que fizeram já com você, que são dignas realmente desse tipo de asco que a gente está falando sobre não querer cumprimentar? Quais são as atitudes que você já viu, presenciou, vivenciou, que fazem esse tipo de... Só de homens? Só, Só de de homens? homens? De homem, mulher... De pessoas, então. pessoas, é. Mas principalmente de homens, que eu queria saber o que realmente os homens fazem para uma mulher dentro do jiu-jitsu que é digno de um asco, assim, digno de uma... eu acho que principalmente situações de assédio e abuso, assim, né? Homens que ficam mandando mensagens no Instagram, por exemplo, assim, mensagens muito nada a ver mesmo, assim, não consegui nem achar uma palavra para falar, mas mensagens Pode né, falar qualquer inconvenientes, palavra, inconvenientes. inconveniente, Ficam assediando, né? Por exemplo, quase todo mundo sabe que eu sou casada com um carioca, e mesmo E assim, mesmo assim, tem caras que cumprimentam ele aqui e ficam me mandando mensagem no Podia ser muito Instagram. talarico. Tem noção do perigo não, hein, otário? E mais também homens que, por exemplo, não na nossa academia teve uma ou duas experiências, mas que foram resolvidas, mas em outras academias que eu treinei, por exemplo, que passaram a mão, né, durante o rola, assim, que você sentiu aquele toque estranho, que não era pra estar ali, né, aquela mão que não era pra estar ali, uma pegada diferente. Eu sinto asco, realmente, e esse cara eu faço questão de mudar de lado, realmente. e a gente vivenciou isso, né? Tem até um dos assuntos que a gente levantou no outro programa, né? Aham. Nosso pior convidado, né? Habla que necessita. Lembra que vamos hablar dele? E, Habla de maldito. Então, e teve uma... Tudo porque não dei um punhetaço nessa frente, maldito. É uma situação realmente que acontece nas academias, né? Eu vou falar que a gente, infelizmente, já teve situações assim, né? Na minha academia já aconteceram. Foi até desse convidado, né? O pior convidado, que ninguém vai achar. Você que o cara tá procurando agora pra saber quem é o cara, né? Não, e eu vou falar já assim, ó. Vou te falar aí, teu arrombado. Quando eu falo um só. Pode ser homem, pode ser mulher. Que quis falar que a gente tava dando palco pra esse tipo de gente. A gente não sabia. Quando soubemos, a gente... Alguém ele falou foi... isso? Falou. Sim. Foi expulso da academia que ele estava, né? Não. O episódio foi retirado. No mesmo Entendeu? momento. E inclusive o nosso canal, o nosso podcast, um dos objetivos dele é realmente... se às vezes alguma mulher tá vendo isso e acha que isso é normal, fala pra você, não é, velho, não existe isso, entendeu? Denuncia, abusa, se o professor tá falando que é normal qualquer coisa, não existe isso. A gente, e se tiver denúncia aqui também, pode falar que a gente lança, entendeu? A gente só não pode tomar processo. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro pra pagar. Então, tem muita gente que fala assim, esses casos não podem ser divulgados. Geralmente homens falam, né? Não podem ser divulgados porque isso vai queimar o jiu-jitsu, isso vai manchar a imagem do jiu-jitsu. Eu acho que é pelo contrário, esses casos têm que vir à tona, esses casos têm que ser trazidos à luz. Por quê? Isso é que vai tornar o ambiente do jiu-jitsu mais seguro. Quanto mais a gente reprimir esses caras, quanto mais a gente tirar eles do meio do jiu-jitsu, melhor vai ficar o ambiente do jiu-jitsu, mais gente vai querer treinar jiu-jitsu, mais profissional vai ficar o jiu-jitsu. Então, eu acho que esses casos têm que ser expostos sim. Eu concordo, pra mim tem que expor só o caso, a eu entendo pessoa... dificuldade que, na verdade, Se a academia passar o pano, a academia também tem que ser exposta. aí Né? você tá Uma sendo- coisa, né? A gente não Que tem eu controle, falei, entra muitas a pessoas gente- lá, né? Eu já passei por essa situação, não foi uma vez só, pelo menos a gente teve, nesses últimos 5 anos, pelo menos 3 situações assim. Acho que a gente também. Tivemos 3 situações, nossas foram bem graves, foram situações graves, né? Foram situações muito graves. Uhum. Inclusive Dum, que tá aí rodando o mundo, Dando aula kids. dando aula kids nos lugares e foi Impressionante, hein? expulso por assediar menor de idade da nossa academia.
Foda que o cara ganha a faixa preta um mês depois, né? Né, 6 meses depois, ninguém me consultou pra saber qual que era o histórico dele, né? Vocês me consultaram, que ele bateu lá na portinha, pá. Com certeza. Ele já veio pra mim e perguntou o que esse rapaz tá fazendo, o que aconteceu, e eu expliquei pra ele e ele foi expulso. Eu acho que Vou isso é interessante, né? vou abrir um parênteses. Esse rapaz chegou contando histórias tristes, e o Carioca é uma pessoa que se comove com histórias tristes. Acreditou nas histórias tristes. Me comovia. Me trouxe a história. Eu e a Ellen, que era professora do Jiu-Jitsu feminino na época, batemos muito de frente com o Carioca e falou, não, você vai ter conversa com o Diego, conversa com os ex-mestres dele. A história que tá por aí não é essa que ele tá te contando. E aí que ele foi conversar com você, porque nós, como mulheres graduadas... Não, eu acho que foi você que veio falar comigo, né? Eu acho que nem Não, foi, a gente pediu pra você falar com Mas você ele. veio falar comigo. E você foi falar tá. com ele, eu lembro muito bem disso. Então, eu fui falar com ele, quando ele chegou, me contou o que aconteceu, meu irmão. Nem conversa. Então, por isso que é importante, às vezes, cara. Você que é professor, entendeu? Não se contenta com lixo, não, cara. Com lixo, às vezes, que nem reciclável é, entendeu? Que não tem solução. Chega, se a pessoa saiu de uma academia séria, de pessoas que trabalham séria, por expulsão, por ter sido expulso, entendeu? Taradão expulso. É, Sim, eu não acho que só os taradão, professores tinham que diversas ter coisas. essa comunicação. Entendeu? Não acha que você tá ganhando, não, cara. Que às vezes você tá perdendo muito, entendeu? E você pode estar prejudicando essa academia, colocando alguém de mau caráter lá, que futuramente pode querer até derrubar você. Então... E não só a sua academia, o jiu-jitsu. É. Você tá prejudicando o jiu-jitsu, a evolução do jiu-jitsu. E sabe o que tá acontecia? prejudicando a sociedade também. É. Sabe o que acontece nesses casos? É que quando ele estoura, é só a ponta do iceberg. Quando acontece a primeira denúncia, que alguma mulher tem a coragem de vir falar conosco, né? Esse é só o início. Sim. Porque depois a gente descobre um monte desse caso, desse rapaz aí que a gente tá falando que foi pro academia de vocês, do outro que foi mandado embora recentemente, foi a mesma coisa. A partir do momento que apareceu, pipocou. Sim. Porque vai acontecendo isso, e eu acho que eu percebo que as mulheres não querem denunciar porque sabem que ali talvez... Porque a voz do homem é mais pesada, eu Isso, acho, cara, entendeu? porque às vezes a amizade que os homens têm... Eu cito 2 motivos, eu acho, que as mulheres Pode não falar que denunciam. é você que mais... Primeiro, a mulher fica na dúvida, né? Como às vezes a situação não é tão explícita, Tão claro, a gente fica na dúvida, e isso é uma das táticas dos assediadores e abusadores. É te deixar na dúvida se aquilo foi um assédio, um abuso, ou só foi uma situação estranha, entende? Então, essa dúvida vem e a gente já se culpa, tipo, fui eu causei isso. Eu fiz alguma coisa que deu liberdade, né? Essa era uma frase antiga, mas que ainda é usada, para esse cara ter esse tipo de ato comigo. Talvez eu tenha tido alguma atitude que ele entendeu que ele pode me tocar desse jeito durante o rola, entende? Então, primeiro a gente se culpa e fica se questionando por semanas se aquilo aconteceu de verdade ou se a gente tá viajando. Depois que a gente conclui que realmente aquilo aconteceu, o cara, geralmente, é muito popular na academia. Não. Ele se dá bem com todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele é amigo dos professores. Então, como que você vai chegar pra fazer a acusação de um cara que é melhor amigo do professor? E eu vejo muito professores passando pano, né, por o cara ser amigo. Ah, mas ele é amigo. Ah, mas ele é campeão mundial. Ah, mas ele é não sei o quê. Ele é pai de família. Ele é da igreja. Ele é um assediador, ele é um abusador. Então, ele é da igreja, eu vi esses tempos. Ah, ele é da igreja, ele jamais faria isso. Não, qualquer um pode fazer isso. Não é porque ele é seu amigo que ele vai fazer. Então, passar pano para amigos é uma atitude muito ruim. E até aconteceu quando esse último caso, né, que você foi na nossa academia. Sim. E você falou assim, só que você tinha acabado de chegar. Mesmo você sendo uma faixa marrom, uma professora tava chegando, vai vir treinar com a gente e tal. E mesmo assim, ficou difícil pra você falar assim, cara, eu vou falar com os caras, né? Não consegui, não tive coragem, assim. Achei que ia criar uma situação ali que eu não queria criar naquele momento. E que você percebeu na hora, né? Percebi, Entendeu? senti Então, que tava alguma coisa diferente. E eu acho tão horrível isso, porque pra treinar jiu-jitsu com alguém, você confia na pessoa, você cede o seu corpo pra ela. Ela cede o corpo dela pra você. E vocês têm que ter ali uma mínima relação de confiança, de que você não vai machucá-la, de que você não vai abusar, de que você não vai fazer nada, né, ruim, que você vai usar o corpo dela para treinar jiu-jitsu, e ela vai usar o seu corpo para treinar jiu-jitsu. E aí você confia no cara como colega de treino, e o cara começa a fazer essas coisas no rola, sabe? É revoltante, assim, na hora ali, dá um misto de sentimentos, assim, que não tem nem como explicar. Qual foi a situação mais difícil que você já passou dentro do tatame em relação a isso? Ou tem alguma que você lembra? ou que você tenha alguém tenha te relatado, alguma aluna sua, alguma coisa assim.
Nossa, tem muitos relatos, né? Mas que eu passei, eu acho que eu posso falar mais do que eu passei mesmo, assim. Quando eu era faixa branca, que tinha um menino que ele era muito próximo aos professores, ele trabalhava na academia, inclusive, e ele era muito próximo a você, inclusive, e ele, Eu sei quem é. e ele fazia coisas terríveis durante o rolo, assim, ao ponto de eu ter um nojo dele, assim, hoje tão grande, assim, porque eu era, além de tudo, eu ainda era faixa branca, então eu não tinha nem noção de que aquilo estava errado. Quando a mulher é mais graduada, a gente sabe que aquela pegada não é ali, né, que aquele movimento não precisa. Mas quando a gente é muito novata no jiu-jitsu, a gente está mais vulnerável ainda a esses assédios, a esses abusos, na verdade, né? Porque a gente não sabe como é jiu-jitsu. Então, ele fazia os toques e eu achava que aquilo era normal, achava que aquilo era jiu-jitsu. E aí, depois que eu descobri que não era, aí eu entrei em choque, assim. Eu fiquei pensando, nossa, como eu deixei isso acontecer? Aí você também se culpa. Você se culpa de uma culpa que você não tem. Porque você deixou aquilo acontecer, sendo que a culpa é totalmente do cara. Não, totalmente, cara. Isso e infelizmente eles vão aparecendo, cara, e como é uma parada que eles fazem muito sorrateiramente, né? É muito sorrateiro, né? Você não vê o professor que tá ali, você tá pensando em 1001 coisas, Sim. você tá pensando como tá o treino. E o cara que faz isso, que é um psicopata, ele espera justamente o momento em que nada tá... Ninguém tá prestando atenção. As atenções não estão nele, né? Ele Isso. faz isso porque, cara, a gente fica depois assim, como que aconteceu isso debaixo do meu nariz, né? Sim. Como que aconteceu isso aí? E a gente, de repente, se vê nessa situação e como professor... Mas quando aconteceu isso aí, cara, o meu professor, o Gregory, a gente ficou assim, cara, ficou atônito, não conseguia dormir quase, porque Sim. como que isso aconteceu com a gente cuidando, com a gente, sabe, se preocupando. Pessoas próximas também, né? A gente Então, também, né? a gente se preocupa com isso. Nós temos muitas mulheres na equipe e mesmo assim esses casos, vez ou outra, acontecem, né? E não tem como se proteger, porque a academia de jiu-jitsu ela é aberta, né? São clientes que vão chegando, a gente não conhece todo mundo, a gente não sabe. É que esses assédios não acontecem só no jiu-jitsu, né? É a sociedade, É uma tem isso na sociedade, né? sociedade. Ali o jiu-jitsu é um reflexo de toda a sociedade, né? Isso, é uma Não tem mini como sociedade. se É um proteger da projeto de primeira vez, sociedade. né? Não tem como se proteger da primeira vez, né? Sim. Até descobrir. Depois você descobre, se você não manda o cara embora, meu irmão, na moral, E aí, como você não é uma um comunicação professor entre que os não cuida dos professores, seus ele alunos. sai de uma academia e vai para outra, ele sai de uma academia e vai para outra, e assim Tolerância zero, tolerância zero. igual o BK que fala, né? O BK é o Jonga que fala assim, o líder só é líder se te explica o jogo, né? Não é proteger as ovelhas, mas ensinar a matar o lobo, entendeu? Então se você não mata esse lobo na sua academia, você não é um líder. Nem de longe, Mas entendeu? eu queria ressaltar que é raro, assim, não prevalece isso, entendeu? Tem treino com muitos homens ao longo desses 9 anos e foram poucas mas vezes assim, que eu passei do por que eu tô situações. percebendo, o negócio é que essas coisas, a gente não tem um perfil de quem faz isso. Não tem um perfil de quem faz isso. Não tem Esse que é o como lado. ter. Às vezes é aquele aluno que você tá ali, pô, é legal, cara, de repente acontece isso aí. Então, eu acho que o primeiro momento, pra gente que é professor, é assim, acredite. Se chegou ao seu ouvido, acredite. Né? Investigue, pelo menos. Acredite, porque pra pessoa, às vezes, chegar a vir a falar isso, você não sabe o quanto ela já remoeu, né? Só que, em outro lado, também, né, a gente tem uns retardados, uns psicopatas também, que usa disso. E aí já fode um monte de mulher também Eu assim, classifico que tem esse daí, que é o psicopata. E tem aquele que, ele pula um pouquinho desse limiar aqui, que é o chato. Que é o inconveniente. Que ele, assim, ele não assedia a mulher, mas ele é inconveniente. Amigão, já troquei uma ideia com você. Aquele dia, né? Pô, chato pra caralho. E nenhuma mulher quer nem te ver porque você é chato pra caralho. As minhas alunas reclamam muito. Elas acabam de entrar na academia, elas não conhecem ninguém. Aí vem um monte de cara adicionar elas no Instagram. Tudo bem, ok, adicionou, treina juntos. Algumas nem treinam, algumas só treinam treino feminino, mas eles adicionam. Aí começa a mandar direct, coraçãozinho, foguinho, não sei o quê, o dia inteiro. Aí elas me mostram, olha aqui, Thaís, olha foguinho, só. Cara, Aí eu falo, bloqueia logo. Aí elas bloqueiam. Você que manda um recado pra quem manda foguinho pra No qualquer mulher, você favor, manda foguinho. gente. Aí, você que manda foguinho, queima o teu cu, otário. Pessoal, deixa eu falar pros meninos aqui. Deixa eu falar pros meninos. Porra. Pelo amor de Deus. Puxa um assunto. Vocês são velhos, Tá do cara. corpo de bombeiro? É um cara velho. Se a menina colocou uma foto, tá bom, que ela tá de biquíni, tá bonita.
Se você mandar um fogo, ela vai saber que você é um taradão, cara. Sim. Ela É já o na hora sinal do taradão. descartou você na hora ali, o filtro, ó, esse daqui não serve. Você mandou foguinho pra ela, você não serve, ela não vai te dar moral, cara. Pô, como E que tem tu várias acha? formas de você tentar Botar se uma relacionar aulinha com pras alguém, né? Você É. pode puxar assunto, vamos fazer posição, vamos fazer drill, vamos, né? Começa a fazer posição junto na hora do treino, chama pra rolar, interage com a pessoa. Depois, né, você parte pra... Mas não, eles querem ir direto ao ponto, já manda logo o foguinho. Aí a menina fica, que Maluco isso, tá, gente? maluco tá com a cara igual uma medalha de bronze do campeonato de bairro, tá ligado? Você tá com essa cara de medalha de bronze de campeonato de bairro. Aí tem a mulher linda, você acha que ela vai falar assim, ó, eu acho que eu vou dar uma moral pra esse maluco Cara, aqui. que- Por que não? Feio pra caralho, velho, estranho, taradão. Acho que eu vou dar moral pra ele. Descobre algo que a menina gosta, conversa com ela Porra, sobre meu irmão, isso, larga sabe? de ser Tem xarope. mil formas. É. Vamos pros quadros aí agora, né? Vamos pras pros perguntas? quadros. Vamos pras perguntas? Pergunta do povo. A Thaís achou que não ia ter pergunta, teve pergunta para Eu achei porra. que não ia ter pergunta pra mim. Teve Perguntas gente que do mandou povo. mais de uma pergunta, tá? Eu vou selecionar a mais interessante. Se tiver duas interessantes, eu faço. Se for só uma interessante, você vai ver que você não é tão interessante nas perguntas. Vai mandar tantas perguntas. Tô brincando. Vamos lá. Primeira é do meu pai, Ai, meu Deus. Márcio Nunes Alves. Como foi ganhar só quero abrir aspas. Meu pai, ele tem pressão alta, não tá tomando remédio antes de ir pro treino, passou mal, vomitou no tatame, tá correndo risco de morrer no tatame e fechar a academia do meu professor. Então, pai, se comporte igual adulto que você é. Obrigado. Tomou esculacho na frente de todo mundo. E meu professor tem um frango lá que ele dá pra quem tá fraquejando no treino as coisas. Meu pai que ganhou o frango, tirou não. foto com o Porque frango. não tomou remédio. Então vamos lá, meu pai perguntou, Márcio Nunes, como foi ganhar a faixa preta do maridão? Então, foi muito legal, muito emocionante. Ele, inclusive, me deu a faixa dele, que é uma faixa que tem muita história, né? Muitos campeonatos, muita superação, assim mesmo. E porque eu acompanhei, né? Dentro e fora de casa. Então, eu me senti muito lisonjeada de ter recebido a faixa falando dele como professor, né? De um professor tão duro, tão dedicado, tão bom. E fiquei muito feliz. Porém, tem o outro lado disso, né? Ser esposa do professor, do faixa preta, tem o bônus, que é você ter ali um acompanhamento mais, né, mais próximo ali, né, mais individualizado, conselhos, né, posições, se eu tenho alguma dúvida eu pergunto para ele me ajuda, então aulas particulares gratuitas, né, então tem as vantagens, mas também tem as desvantagens. Eu acho que hoje isso não me atrapalha mais, porque eu já cheguei num outro faixa momento preta. De maturidade. Mas nas faixas coloridas, principalmente branca, azul, roxa, a cobrança por ser mulher dele de ser boa era muito assim, sabe? Você é esposa dele, você tem que saber isso. Você é esposa dele, você tem que saber fazer meia guarda, igual ele faz. Como assim? Ele é uma pessoa, eu sou outra. Eu tenho minha trajetória no jiu-jitsu, ele tem outra, né? A gente compartilha, mas cada um tem a sua. Eu tô conhecendo isso agora, né? A primeira vez que eu tenho um relacionamento com alguém de dentro Do jiu-jitsu. É. Rola uma pressão Então, pra quem é casado ou namora o professor, sabe? De tipo, O você tem que conselho ser que eu tão te boa dou quanto ele. E não. Não treina com ela. Não treina, dá ruim. Eu adoro treinar com a minha namorada. Um beijo pra minha namorada, Nath. Você Amo gosta de treinar com ela? De longe de Eu gosto, boa. né? Você não vai gostar, não tem como. Não, adoro treinar com Essa ela. aqui, sabe o que ela faz? Pega o meu dedo e torce quando eu tô estrangulando. Não faço Mas mais. é que assim tem uma diferença, né? Não faço mais. mais. Ontem eu treinei com ela com a mão só, né? Primeiro treino com ela de faixa preta, com a mão só. Peguei ela pra quê? Não, mão de vaca. Que é... Não, eu coloco aqui pra dentro aqui, ó. Tá. Pra que eu fui pegar ela? Veio bufante. Eu nem passei pro lado da mão machucada. Nem botei pra passar. Ó. Vamos lá, outra. Não, Lauana. peraí, deixa eu terminar. Desculpa. E aí tem mais uma coisa. Quando alguém tá com algum problema com o professor na academia, mas ele não tem coragem de falar que tem você problema vira com o professor. ouvidoria, né? Não, eu viro a... Como que eu falava, Breno? Não é válvula de escape, eu viro... Vira o bode expiatório. Tipo, o bode expiatório, o espantalho, entendeu? Fala, eu saí porque eu tive problema com a Thaís. Eu saí porque a Thaís fez isso, porque ela falou isso pra mim, porque ela me tratou mal, porque não sei o que, não sei. Aí vem tudo em mim. Terceirizar o problema. Isso, né? todo mundo que sai da equipe, assim, se você for olhar, 80% vai estar citando meu nome. E do dele vai ter um ou outro que vai ter coragem de falar, porque não quer problema com ele, entendeu? Sabe por quê? Porque eu bato sem piedade. Você tá ainda Não, com e pelo piedade. machismo também. Eu É sou machismo, mulher, é machismo, eu sou é algo mais machismo, fácil, é. entendeu?
entendeu? Então Legal. acaba que... E eu demorei anos pra entender isso. E, inclusive, eu conversei com a Meire recentemente. Falei assim, Meire, agora eu te entendo. Agora eu entendo tudo que você passou e que antes eu não entendia, sabe? Ah, Porque sim. a gente é muito o bode expiatório Eu mesmo já da escutei galera. várias vezes que não isso tem aí coragem. de alguém falar, não sei porque a esposa dele lá não Isso. trancou comigo e tal. Né? Isso. Não de você, mas de outras academias já escutei. Sim, e às vezes eu nem encontrava aquela pessoa, eu nem fazia o mesmo treino que ela, e ela saiu por causa minha. Eu falei, nossa, estranho. Posso ir pra outra? Pode. Já tá satisfeito com o tamanho da sua resposta? Já. Então tá bom. Qual a maior dificuldade quando começou a treinar e a maior motivação pra continuar? Pergunta da Lauana Ramalho. Lauana Talho. A maior dificuldade era a minha coordenação motora, eu acho. Foi muito difícil, assim, acompanhar as posições. Foi mais movimentos. difícil até do que as coisas do ambiente e Sim, tal, sim, porque eu sempre fiquei muito no ambiente dos meninos, assim, desde criança, então isso não era algo que me deixava incomodada, assim. Eu me sentia mais confortável até com os meninos do que com as meninas, assim, porque eu nunca fui muito vaidosa de conversar sobre coisas... Não tá aparecendo. né? Não tá hoje é um aparecendo. dia especial, né, vir no podcast. Mas eu gostava mais dos assuntos dos meninos, das brincadeiras dos meninos, então ficava sempre no meio mais masculino e eu me encontrei no jiu-jitsu. Tem muita menina com esse perfil no jiu-jitsu, Sim, né? sim. Niltinho. Peraí, ela fez outra pergunta. A maior dificuldade e a maior motivação? Aí é uma motivação para isso, para... A maior motivação são minhas alunas, eu acho, assim. Elas me fazem não querer parar de treinar, não desanimar. Quando eu tô meio desanimada pra treinar, eu falo, não, eu tenho que treinar, porque elas me têm como referência. Então, eu sinto uma pressão, assim, não, eu tenho que dar o exemplo. Então, elas me motivam a melhorar no jiu-jitsu. Tá fazendo média aí, né? Não, é sério. O Nilton Lima. Como é ser casada com essa figura que é o Carioca? Ô, pessoal, eu sou, fala, não, eu sou é uma uma figura aqui, montanha-russa. tá? Eu aqui é só pra divertir vocês. É arte, né? É uma montanha-russa de emoções, porque ele é assim 24 horas por dia. Em casa, o tempo todo ele tá dançando, ele tá fazendo piada, ele é um Gosto de artista, dançar. entende? É um artista Tempo marcial integral. Eu sou e é um artista da artista vida. mesmo na vida, assim. Eu falo. Em tempo integral. Mas Em também é tempo muito integral. bom, porque é muito engraçado. Eu tenho entretenimento gratuito o dia inteiro, entendeu? Eu me sinto uma espectadora, eu deixo ele brilhar, eu deixo a estrela brilhar, igual o Dilon faz. Então, é isso aí, ó. Dilon é a parte intelectual, eu sou a parte cômica. É irreverência, né? Reverência do Carioca. E o Niltinho também perguntou outra. Qual a sua expectativa agora na faixa preta? Nossa. Primeiro, ajustar a faixa preta, eu acho, assim. Quando você pega a faixa preta, acho que você ainda não se sente totalmente uma faixa preta. Acho que você vai construir a sua faixa preta. Acho que o Alan falou isso aqui, eu peguei muito isso pra mim. Você vai construir aquela sua faixa, você tá no começo dela. Então, eu ainda estou começando. Minha expectativa é treinar muito, nunca parar de treinar. Eu acho que é o realmente- principal com faixa preta. Pelo que eu vejo ali como professor, realmente deu uma motivada nela mesma a treinar, né? Então, E manda um salve aí pros novos faixas pretas, né? O Cleitinho e Bodão. um salve aí Bodão, pro Cleitinho parabéns, Bodão. e Bodão. Parabéns pra vocês, meus queridos. novos. Acho que o Cleitinho eu dei parabéns Ah, na é última verdade, já. no último, né? Né? Porque ele recebeu. o É o Bodão Bodão que que ainda não recebeu tinha essa recebido. semana, é verdade. O Bodão foi essa semana. E não tá aqui. Ele Porra, viajou. Bodão, na moral, vou demitir você, hein, mano. Mas no próximo, nova fase, ele vai estar. Vamos lá, Maria Augusta perguntou pra você como foi o início de tudo com a turma feminina de jiu-jitsu. Você já falou mais ou menos ali, né? Mas responde. Foi bem difícil, porque a gente não tinha nenhuma referência, nenhum modelo, nada. Então a gente foi criando as coisas meio do zero, assim. E o treino feminino eu acho ele diferente, eu acho ele mais... Elas são mais unidas, elas são mais, assim, conversam sobre os problemas no tatame, e uma ajuda a outra, assim, acaba sendo... Acho que tendo mais união do que vocês que ficam só na resenha, nas brincadeiras, sabe? Elas não, elas falam mais de problemas pessoais, trazem problemas pessoais. Uma é amiga da outra, fora tatame. Então, no começo foi difícil porque a gente não tinha essa experiência. E tem a questão da rivalidade feminina, né? A sociedade é machista, estruturalmente falando. Então, nós, mulheres, somos machistas também. Então, o jiu-jitsu lida muito com o ego, né? E aí, o ego ali, às vezes, das meninas entra em conflito. E aí, é difícil resolver. Eu acho mais difícil até do que situações com homens. Acho que é meio né? complicado. Né? Conversa- Somos mais, não sei, teimosas, resistentes, orgulhosas. E aí, acaba que tiveram situações difíceis de administrar problemas entre as meninas. Mas que estamos aprendendo, né? Com a experiência mesmo. Murilo Serrou, você acha essencial treinar com homens para sair na mão com outras meninas? Eu acho bom, sim. Eu acho que se você compete, você tem que treinar com homens. Sim, porque vai te colocar em situações mais difíceis, assim, eu acho. De questão de força, principalmente. E você vai ter que
exercer sua técnica muito mais, né, muito mais apurada para poder aquela técnica funcionar num cara mais pesado, por exemplo. Assim, acho interessante treinar com homens. Menos faixas brancas. Menos faixa branca, ninguém. Brincadeira. Brincadeira, mas é verdade. Mas é verdade. Vamos lá. Melchor BGG. Ah, é meu aluno. Seu aluno, sem pergunta, só admiração. Vai admirar o capeta, rapaz. Você zoou ele. Poxa, ele treinava com a gente, ele treinava Você comigo, zoava a gente ele, treinava. lembra dele? Eu lembro dele. É. Não, mas eu não zoava não, cara. Que isso, meu show? Os caras falam que eu zoava você, eu não te zoava não, cara. Zoava. Pô, eu não sei o que eu não sei, foi um mistério, Eu tô cara. brincando. Simplesmente eu não sei. Às vezes pode ter sofrido um bullying? Pode. Pode, Mas, é. pô, foi um Conheço bullying você. saudável. Conheço você. Bullying saudável. Ele fez isso. Ah. Com certeza. Não, Eu se sei- reclamou de eu sei, sabe costa, por quê? pode reclamar Não, eu porque sei- faixa roxa pra Não, cima, sabe que eu sei chinelo sabe como é que eu sei que isso acontece? Que a Ah. gente faz umas perguntas que quando eu penso que ele já teve com você, eu falo, como que o Carioca responderia isso aqui? Se eu tô respondendo nesse Sim. nível, cara, o Carioca deve ter respondido. Então eu tenho Sim. certeza que você zoou ele. Tenho Inclusive, certeza. rolou uma situação lá, quando eu tava treinando com vocês, a gente tava no aquecimento, era o primeiro treino do cara. Aí tava lá no aquecimento mesmo, aí ele falou assim, parou a aula, o aquecimento. Falou assim, Gregory, quanto tempo demora pra eu pegar a faixa preta? Ah, então é tipo. Você lembra disso? Não, você não tava nessa, foi o Não, Gregory mas que deu aula. você falando, eu vejo E ele aí eu fazendo pensei isso. assim, meu Deus, o Gregory vai matar ele, porque a referência que eu tinha era ele, né? Eu falei, ele vai matar. Ele parou o aquecimento, ele mandou a turma parar pra perguntar isso na primeira aula dele. Aí o Gregory falou, não sei o que, todo paciente, respondeu, mas olha só, você não pode parar o aquecimento pra fazer a pergunta, você pergunta depois, isso e tal. Aí eu pensei, meu Deus, se fosse o Carioca, eu não consigo nem por isso que ele imaginar a faz, ele reação faz dele. esses questionamentos pra mim, eu penso sempre como o Carioca responderia aquele questionamento. Sim. Ah, na moral, tem paciência com graduado não, velho. Faixa branca eu tenho paciência. Faixa branca é a faixa da inocência. Faixa branca com toda a paciência do Tem mundo. gente que é inocente. Né? Ah, não, perguntou a faixa azul, meu irmão. Mas ele tá melhorando. É, melhorando. não, ele agora tá meu pupilo, assim. É, Agalado, né? É, tô tomando remédio Você tá sendo uma controlado, boa né? influência. É. Vamos lá. Kaylee, quando você descobriu... Peraí. Ih, Quando você se descobriu dando aulas de jiu-jitsu? Kaylee Aliança Kels. Sempre foi meu sonho, assim, eu admirava muitos professores, queria ser professora, mas achava que não conseguiria, assim, achava o professor também uma divindade no tatame. Só que com o tempo eu acho que, hoje em dia, antigamente eu achava que para ser bom professor você tinha que ser competidor, era esse o critério. Porque era esse o critério antes. Só que eu acho que isso foi mudando ao longo dos anos. Hoje eu já acho que para você ser bom professor, você tem que treinar todos os dias, né, o máximo possível, e ter boas referências, ter bons professores. E eu acho que eu tive muitos bons professores ao longo da minha trajetória. Então, vê-los lá foi me inspirando a querer ser professora, eu acho. Eu concordo com isso, nessa parte. Eu acho que você não precisa ser um competidor para ser um bom professor. Acho que você pode ensinar muito bem jiu-jitsu. Mas eu não consigo ver, tipo assim, eu como competidor, assim, um cara que nunca foi competidor me ensinando a competir. Sim. Porque tem coisas que só a gente só vai saber passar pro aluno quando a gente sentir. Entendeu? Tipo assim, é só pegar, você tá com muita adrenalina, vai cansar a tua pegada. Assim, controla eu o seu tinha gás. essa visão até eu conhecer o John Danaher, que ele fala justamente isso. Que ele não foi um competidor de nenhum nível, ele falou assim, e ele formou a geração de lutadores hoje que é muito na observação que ele tem de luta, né, no como ele enxerga a estratégia de luta. Então, hoje em dia, eu acredito que sim. No MMA mesmo, MMA e boxe, tem muitos bons treinadores que não foram competidores. Eu me inspiro nele, sério mesmo. Eles não foram competidores. Sei entendeu? lá, cara. Por mais que a gente ache. eu que não nem consigo treinador de ainda. futebol também. Tem um treinador de futebol que foi um grande jogador, mas tem muito bom Que treinador não que foi. não foi. Porque Sim. mas foi jogador, entendeu? Não, Porque mas você eu fala assim não. desse. Não, Barreira não foi jogador, cara. Não, mas você fala assim do. Você chegou e deu um exemplo. Agora, tipo assim, pega todas as equipes que são as maiores campeãs mundiais e vê se tem algum que nunca foi competidor líder dessa Não, equipe. eu acho que sim, mas eu acho que não é impossível É, você, não, não, é você lógico, formar campeões não sim, sendo sim. campeão. Sim, não é entende? impossível. Não com é impossível. certeza. Se o pode cara acontecer. tivesse esse nível que você falou de observação, de só dele vivenciar ali o campeonato. Eu, por exemplo,
Eu convivi muito com você e o Matheus na época que vocês competiam aqui no interior, tudo, e viajava. E eu ia com eles, né? Porque eu queria viajar, eu não queria competir, eu odiava competição. Mas eu gostava de viajar. Não, mas eu chantageei E aí ela. eles me chantageavam, falavam assim, só vai na viagem quem compete, Ah, senão é. você vai roubar o lugar do carro de uma pessoa que ia competir. Aí eu comecei a ser obrigada a competir, eu fui obrigada mesmo no começo, só pra poder viajar. E aí eu convivia muito com eles, então eu não passei pelas experiências que vocês passaram, mas eu vivenciei vocês falando, Não, mas você vivendo. competiu, entendeu? É, Você mas competiu, não você... tanto quanto vocês. Você deve ter o quê? São umas 10 medalhas suas lá em casa. Não, eu competi um pouco na Entendeu? faixa azul. O problema pra mim é que eu acho a pessoa que nunca viveu, Que não nunca sabe o que é um competiu. competir, não sabe que no momento da sua primeira luta, quando você cumprimenta, você olha e fala, eu acho que já passou 6 minutos, você olha, passa 30 segundos, você já tá morto com a pegada fadigando, entendeu? Sim. Eu acho que essa é uma parada que, se você nunca passou, eu é acho difícil que, você assim, entender. eu acho que realmente ajuda, né, a experiência de você ter dentro do tatame vivido aquilo, mas é que nem eu falei, eu uso exemplo do futebol. Grandes treinadores que foram jogadores e experienciaram a situação de jogo, e grandes treinadores que não, que realmente entendem a estratégia do jogo, entendem como que a competição é isso, é uma estratégia, né, Mas esportiva. é diferente, cara. Não, O é jogador, diferente. não, sabe por quê? É sério, o técnico ele vai chegar e vai falar assim, ó, vou Não, posicionar claro. os jogadores Sim, aqui, você vai correr pra cá, quando acontecer isso você vai receber aqui, vai ter jogada ensaiada, você vai fazer isso. Agora o jiu-jitsu é você e o cara, velho. Mas Se você nunca sabe sobre como é tá você e o cara, eu acho que você não consegue passar Não, mas não é algumas nunca coisas soube. dessas. Danaher, a forma que ele, Mas não é nunca soube. que ele passa a estratégia da luta, que ele entende a muito luta, bom. foi o que moldou os alunos dele a serem grandes competidores. E não foi a experiência dele Sim. mas a experiência de observação, que por mais que ele não tenha vivenciado, ele experimenta no dia a dia a observação de como o atleta se comporta, como que os lutadores se comportam. Isso, observação. É, Eu acho que não é nunca ter sido competidor, mas assim, não ter sido um competidor de sucesso, entendeu? Ah, não É. ter sido um competidor de sucesso eu não fui, pô. Não, Claro que somos. Ah, ele Não, é humilde. não. Depende de cara. quem você está comparando. Em comparação ao Bochecha, realmente não, mas É a gente... humilde. Não, pra mim depende um da competidor de sucesso, de jiu-jitsu tem que ter sido campeão mundial na faixa preta. Então, mas pelo essa é a linha que você coloca. Então, É. Esse é o sucesso é o de competição. Então, O patamar aí tá meio patamar. alto, Se a gente, né? se a gente pegar, realmente, se a gente comparar a nossa carreira, a carreira do Tainan Dalfra, Sim. realmente a comparação, não somos de sucesso. Mas quando a gente compara a nível nacional... Solta estadual, o nome de quem você quer soltar aí, fala. quem? Já sei quando a gente compara, você falou do Tanan Dalfra, depois você meteu uma comparação Não, negativa. nem comparar com ninguém, não. É comparar Mas em local e relação nacional, por exemplo, eu competi aqui muito tempo na faixa preta. Muitos competidores que hoje, às vezes, a primeira experiência deles de assistir alguém lutando foi a minha, Sim, entendeu? não é. Então, acho que a gente tem eu também, às vezes, quando eu não tenho nenhum ego com a minha, nenhuma vaidade com a minha carreira. Mas muitas vezes chega alguém e fala, eu vi você lutando, talvez, e a pessoa às vezes viu você lutando na faixa preta, que eu lutei muito tempo aqui na faixa preta, isso é importante naquele nível, aquele atleta viu você e tal. Então, eu acho que para nível, assim, local, cara, a gente tem um... Vocês local, sim, inspiram é, muitas local, sim, pessoas, assim, Então, na vocês inspiram relevância, muitas É, pessoas. local a gente tem a nossa relevância aqui. A gente... O Matheus deve ter te visto lutar, a Giovana Jara deve ter visto vocês lutarem. então. Olha, eles são competidores hoje, provavelmente porque viram vocês lutando também. As pessoas viram. Então, eu acho que, assim, que eu Sucesso. falei... Então, palminha do sucesso aqui. Sucesso, não Pode ir devagarinho aqui, ó. Falando nisso aqui, esse aqui eu não falei pra vocês, né? Depois eu falo, porque não interessa. a gente tá corrida, a gente tá atrasado. Vamos lá. Como tornar a academia um lugar mais receptivo e inclusivo às mulheres? Ig Farias. Seu aluno, né? Ig Farias. O Luiz Guilherme. É Gui Farias, né? Eu acho que, principalmente, uma coisa que vocês, homens, não se atentam, brincadeiras. Brincadeiras, tanto machistas quanto homofóbicas, estimulam o comportamento machista e homofóbico, principalmente quando vem de mais graduados, porque aí os menos graduados olham e falam, tá permitido isso aqui, é legal isso, então vou fazer também. E aí, a partir daquela brincadeira inocente, o ambiente começa a ficar hostil pra gente. E brincadeiras homofóbicas também, porque nós mulheres, quando a gente vê que a galera tá fazendo brincadeira homofóbica, a gente já se sente excluída, porque, tipo, se ele faz isso com o cara só porque ele é gay, imagina que ele vai fazer com a mulher, entendeu? O que ele vai falar da gente. Então, já deixa ali mais... Isso é difícil de controlar também, porque o cara, É difícil, quando você vê, isso. pum, o cara solta. Aí tá todo mundo ali, aí naquele momento... Não, mas o Mas macete é as tu olhar e falando, não entendi, explica aí. Mas as meninas Aí ele se fala sentem de bem você não- Não, desconfortáveis. é muito fácil quando assim, você tá a pessoa, pouca menina, mas
pô, tem uma roda de gente, assim, aí a pessoa, às vezes, solta aquilo, nem é conversando com você, às vezes é conversando com outra pessoa, você percebe. Aí você não vai entrar no meio de um negócio que nem foi contigo, tá ligado? E também saber rolar com meninas. Tem cara que se sente muito inseguro. Quando você vai rolar, você é mais graduado, você vai rolar com um cara menos graduado, mais pesado. Ele se sente na obrigação de te bater, só que ele não tem técnica pra te bater. E aí ele começa a usar força, a fazer grosseria, a machucar a menina. Aí a menina já fica bloqueada com o jiu-jitsu, já vira um lugar que ela não quer voltar, entendeu? Porque ela tá tomando ali grosserias mesmo de um cara que é inseguro, na verdade. Pra mim, só reflete a insegurança do cara quando ele começa a fazer isso comigo. Aboli em relação aos homens. Quando você fala, você vai com a mulher e fala, eu vou de boa. Nossa. Eu falo, né, já a frase é ruim pra quem tá indo rolar com você. E ela é pior ainda quando você pensa numa lógica dela. Porque o de boa de um pode ser não fazer nada. Sim. O de boa de outro vai ser só a pessoa sair viva daquela situação, né? Então, Sim. tipo, o de boa meu. Ou vai de boa com ela que ela é mulher. Tipo assim, eu sou café com leite. Tipo assim, eu me sinto assim quando alguém fala isso. Porque pra mim, eu quero que ele me veja como qualquer cara dali, como qualquer pessoa dali. Não tem que saber se é homem ou mulher. É um lutador. Ele vai fazer uma luta, ponto. Aí quando ele já te diferencia por você ser mulher, eu já me sinto mal. E as meninas também se sentem mal. A gente quer ser igual ali, entendeu? Não é, o tatame não é um lugar mais democrático, que todo mundo é igual. Então nós também queremos ser iguais ali, apesar de não ser. Pro cara que fala na boa. Vou de boa. Vou de boa com você. Tu que fala que vai de boa, porque a mulher vai de boa com qualquer um, porque é super de boa contigo. E tem cara também que não faz nada, né? Ele fala Acabei assim, de inventar, vou agora deixar você você tá fazer testando tudo. Aí me- ele joga o peso em você e fica lá assim, ou não luta, não faz nada. Bonecão, né? Aí você fica ali fazendo as coisas nele e ele fica parado, assim, tipo, isso não é um rola. Isso, você não vai bonecão. evoluir, eu não vou evoluir, ninguém vai evoluir nesse rola. Dilon tá testando a minha improvisação aqui, ó. Vamos Sei que lá. você consegue. Essa da Isa, a Isa fez 3 Meu perguntas, Deus. uma já tinha feito igual e agora, como a gente tá com pouco Minha tempo, a melhor gente vai amiga. ver só outra, tá, Isa? Qual conselho você daria para uma mulher, que eu falei mulher assim, que mulher tá toda Ela escrita, botou em caixa alta. caixa alta, Parece que a pessoa grita. que quer né? começar o jiu-jitsu hoje, Hoje, que né? também tá em caixa d'água. Comece. Eu anotei um dado aqui que eu trouxe pra falar, ó, viu? Você Porque o que quê? eu anotei uns dados aqui. Anota De os uma dados pesquisa aí. de 2018, Pera não aí, achei mais IBGE, recente. você baixou o IBGE aqui. Ó, no Brasil acontece um caso de feminicídio a cada 6 horas e meia. E 500 casos de agressão por hora. Então, se você é mulher, você precisa treinar jiu-jitsu por defesa pessoal, para se proteger, para proteger sua vida, para proteger sua filha, sua mãe, em qualquer situação de risco. Então, se você está pensando em treinar jiu-jitsu, treine. Você não vai se arrepender, vai mudar sua vida, vai te trazer autoconfiança, segurança e proteção, principalmente. De preferência na Aliança e na Gracie Barra. Isso. Aliança e Campo As melhores Grande, academias. né, Mato Grosso e Gracie Barra Centro. Isso. Não, sempre não, tem qualquer Gracie Barra daqui. Acho que- É? É, Não, na minha só na minha aliança. Na outra você não vai. A gente já superou. A gente já superou. A gente não, brincadeira. Nem vou, nem vou. Então, brincadeira. Nem vou assim. superar. Vai assim. uma hora Vamos já lá. supera. Então agora chegou aquele momento, né? Opa, aquele momento. Agora chegou aquele momento. Aquele Um que a momento câmera- importante. É, isso que a gente Um quase momento tava- aonde? Eu até abro aqui, ó. Onde, Esse onde eu momento- chego até a cadeira pra trás aqui. Eu abro aqui, eu dou um espaço. Aonde ó, o Gil já vem, ele já percebe. O Todd já tá ali pronto, cara. Ele já percebeu qual é o momento. Vou até pegar aqui, ó. Agora é aquele momento que eu lanço o seu nome aqui. Você que quer ser lembrado pela galera do jiu-jitsu, mandou seu nome, mandou sua cidade e mandou sua equipe. É a hora do você! Foi morrendo. Pensei que eu ia conseguir dar a volta, a pilastra me barrou aqui, moleque. Caralho, é a hora do osso, pessoal. Então esse momento aqui é pra você que gosta da gente, que curte a gente, quer que a gente mande um osso aí pra você, junto com toda a energia faixa preta que está contagiada nessa mesa aqui. Então vamos lá. Giovanni, Campo Grande, GB Centro, osso. Essa é a faixa branca mais dura. Faixa branca mais duro do mundo. N-Show, Niltinho, Pantanal Association, Moreninha City, os Celson, Dourados, Clube da Luta, os Matheus, Nova Morada do Sul, De La Riva, os João do Pé de Feijão da Aliança MS, os Keile Campo Grande, MS, Aliança Girls, Mestrona, Thaís e Isa, os Luizão, Campo Grande, GB Centro, os Mestrão Dili, Mestrão Carioca, os
Almeida Jiu-Jitsu, Claudionor Cardoso, Campos Lelo, sempre com a gente aí também. Jonathan Alves, BJJ, Campo Grande MS, equipe Carson. Um osso pra vocês, meus amigos. Muito obrigado por acompanharem e por participarem aí também do nosso programa, tá? Vocês deixam ele cada vez mais maneiro aí, beleza? Um osso pra vocês. Beijo no bumbum de todos. É isso aí, gostei. E agora a gente vai afunilando. Vamos afunilando, tá chegando, é o momento afunilando. que o programa vai chegando ao final, né? Afunilando, mas tem uma pergunta, que agora é a pergunta que sempre a gente deixa pro final. do Momentos programa. fisiológicos. Filosóficos. Fisiológicos. Vamos lá. Momentos Agora joga pra mim. fisiológicos. Joga pra mim. Joga pra mim, Não, Gil. ele tá muito mim, Gil. emocionado. Acho que é muito- Joga pra mim, Gil. Viu, Gil? Ó, o Gil tá falando, esse cara já tá mandando aqui. Esse cara já tá Chegou achando que ele é o ontem, já tá me diretor. dando ordem. O Gil Ele tá acha que ele mudando. é o diretor. Cara, Gil tá mudando a câmera aqui e fala, joga pra mim o caralho. Meu caralho, esse cara tá pensando. Joga pra mim, tá achando que eu sou... Faixa preta é assim. Não, a gente, é porque ele tá me contaminando com a fama, entendeu? Eu até tento ser humilde, mas aí ele começa, aí eu falo, Não dá tem pra, jeito. eu vou ser humilde, ele me abre espaço pra ser arrogante. Arrogância e petulância. Vamos lá. Vence. Thaís Ribas, o que é uma faixa preta? Uma faixa preta ou um faixa preta. Eu acho que é uma pessoa que usa todo o conhecimento e todos os recursos e todo o poder que a faixa preta te dá, né? Tudo que a gente aprende ao longo do caminho até a faixa preta, para transformar o mundo num lugar melhor, para transformar a sociedade em que você vive num lugar melhor. Então, se você usa o jiu-jitsu para transformar, que seja o seu local, a sua academia, o seu bairro, a sua cidade, outro país, né, num lugar melhor, eu acho que você é uma faixa preta de verdade. Gostei, hein? Gostei. Cada um tem uma pergunta, tem uma resposta muito diferente, boa, né? E são muito boas. Sempre eu aprendo muito com essa pergunta aí. E- Com essa Até porque tem resposta. gente que Foi você é que faixa criou. preta, foi graduado, mas ele não faz isso. Na verdade, ele transforma tudo num lugar pior. E esse eu acho que ele é um faixa preta de mentira, sabe? Eu não considero essa pessoa uma faixa... Porque eu acho que faixa preta está além de ser um bom competidor, ter boas técnicas, né? Eu acho que é mais que isso. Já aproveitando que você tem uma fala aí, tem alguma pergunta que eu não te fiz aqui que você gostaria, que eu e o Carioca não fizemos pra você, que você gostaria de ter respondido? Eu acho que não. Ah, sim. A diferença, talvez, de uma faixa preta mulher para uma faixa preta homem, que eu percebo, é que a mulher tem que ser impecável. Ela não pode errar. Se ela errar, a faixa preta dela é contestada, sabe? Qualquer erro. E o homem não. O homem eu vejo que tem muito da broderagem, às vezes, aí os caras acabam dando a faixa preta pro cara, mesmo ele não sendo totalmente, às vezes, um faixa preta ainda, e ele pode errar, ele tem mais liberdade de errar, assim. No geral, na vida, no tatame, eu tô falando na vida. E a mulher não. Qualquer atitude nossa que tem algum tipo de desaprovação, assim, social, por qualquer motivo que seja, a nossa faixa preta é contestada, assim. Só lembrando disso, eu queria falar disso, mas são tantas coisas que eu quero falar. Eu não anoto porque eu prefiro deixar a conversa seguir o ritmo dela, né? Mas uma coisa muito interessante, cara, que essa faixa para Thaís, eu já havia pensado em dar há muito tempo. Tipo assim, pelo menos 1 ano e meio eu já estava começando a pensar. E eu falei assim, cara, de forma nenhuma eu quero que haja essa contestação por ninguém, entendeu? Então ela fala assim, às vezes você parece que cobra mais de mim do que dos outros. Eu falava, parece não. Eu falava, abri o jogo para ela, falava, não parece. Eu realmente cobro muito mais que você. Porque por você ser minha esposa, um monte de gente vai querer diminuir os seus feitos, querendo justificar nisso. Entendeu? Então, quando você receber essa faixa, vai ser de uma forma que será incontestável. Não haverá nenhum tipo de contestação E em ainda relação assim ao seu haverá. merecimento. Não, mas aí vê que não tem lógica nenhuma, né? Em nenhum momento. Então, você recebeu essa faixa, eu acho, de uma forma muito bonita, de uma forma muito limpa, honesta, né? E eu acho que é isso que vale. Tem gente que não é um faixa preta. Ter uma faixa preta não é ser um faixa preta. Nossa faixa preta, ela tá aqui, ó. Eu posso chegar na academia amanhã com uma faixa roxa, ninguém vai achar que eu sou um faixa roxa. Posso ter esquecido minha faixa, amarrado uma faixa azul, ninguém vai achar que eu sou um faixa azul. Tanto quanto minha postura no tatame, tanto quanto a minha técnica de jiu-jitsu, né? Então não é você colocando uma faixa preta na cintura sem ser um faixa preta que vai te tornar um faixa preta. Você se engana, infelizmente engana algumas pessoas, né? Mas, né, é diferente. E agora é a hora, né?
Agora é a hora do livre-arbítrio, né? Ah, sim. Momento Não, tá faltando um quadro aí. Tá faltando qual? Ganhou um grau, bateu na mão. Verdade. Sabe por quê? cara. Porque ela Eu sou anotou fã. ali, ó. Verdade, Ela mano. anotou. Não, mentira, E eu- eu esqueci essa Não, folha. e eu tô aqui na mente, realmente eu tava pensando que, cara, faltou alguma coisa. Então vamos por lá. isso. Que é o roteirista, cara. É verdade, esqueci. Mas Porra, tô eu não com tô o aqui roteiro fazendo palhaçada, eu não tô aqui. Ganhou um grau, Já tinha ganhou um o grau. roteiro, Tá cara. bom, vamos lá, então, que ela conhece. Mas é Vamos por isso que falar a... de coisa boa. Mas aí, esse problema vai ser sanado, gente, muito em breve, porque a gente tá com um planejamento estrondoso, né? Ah, moleque, esse Estrondoso. programa vai ficar bom pra Vai ficar, caralho. a gente já tava aqui mexendo, olhando, observando, planejando. E Vai ter tatame no cenário? Vai. Vai ter telão chroma key com cenas Icônico. icônicas? Icônicas. Vai. Vai ter mulher de biquíni? Vai. Mentira. Os caras estavam pensando em casa. meu Deus. Mentira, Da isso onde não que vai. Virou o Gugu aqui. É. Então lança aí, ó, bate no abafo e ganha um grau. Todo mundo já sabe, né? Mas explica pra quem não sabe. Pra aí. quem Quem não não sabe, sabe, explicação curta que Sabe, seja não sabe, tirada. Tá, esse quem não programa. sabe, É. bater no abafo é uma situação muito Vergonhosa. ruim, vergonhosa. E ganhar um grau é uma ação Gloriosa. gloriosa. Então, primeiro ganhou um grau. Ganhou um grau. Não, por favor, primeiro bateu no abafo. Não, ganhou Não, um a grau. gente que manda aqui no programa. Ah, Tô brincando, pode ser primeiro ganhou um grau. Vai lá. primeiro ganhou um grau. Para organizadores de eventos e donos de federações que pagam o mesmo valor na premiação para mulheres e homens. Eu acho que quem faz isso acaba, às vezes, tendo que ter um prejuízo financeiro, mas em prol de uma causa maior, que é a equidade, né? Trazer uma equidade para trazer igualdade futuramente. Isso é uma né? discussão bem ampla, né? Sim. É uma discussão bem ampla, que passa não só pelo jiu-jitsu, mas é como eu já vejo isso em Business. outros esportes Sim. que assim, são até mais latentes, porque é uma diferença, um abismo, né? Financeiro, né? Mais do que no jiu-jitsu, né? Sim. Se você pensar o futebol. Tem então. muitos organizadores e líderes de equipe que usam o capitalismo, né, a parte financeira, como justificativa de pagar menos para mulheres. Ou não seja, tem- temos que derrubar o capitalismo. não tem muita mulher competidora, eu não posso pagar o mesmo valor. Mas eu acho que se continuar nessa lógica capitalista, nunca vai ter. Nós nunca teríamos competido se fosse assim, sabe? E nós fomos proibidas por muitos anos de praticar qualquer tipo de esporte. É óbvio Até que os vai anos ter. 80, Exatamente. era É proibido óbvio praticar que vai ter muito menos mulher do que homem por muito tempo ainda. E a única forma de mudar isso é tirar o dinheiro do bolso mesmo e apoiar a causa e incentivar eventos. Acho que se mulheres também começassem a fazer mais eventos, eu acho que isso vai acontecer futuramente, ela vai pagar a mesma coisa. Entendeu? Elas vão pagar mandar as mesmas coisas. acho que uma gratificação, né? As pioneiras do jiu-jitsu feminino, Sim, né? sim, porque A é muito Ivone Duarte, desigual que isso. recebeu a faixa coral, né? Foi a Massa, primeira, mulher foi a primeira mulher faixa preta do Brasil, Ivone Duarte lá de Brasília, né? Foi a primeira mulher, foi ela que brigou para abrir os eventos da Federação Carioca na época para as mulheres competirem. Primeiro a gente não podia nem praticar, depois a gente não podia competir, Não né? podia competir. Aí E- quando aceita, não, vamos competir. Agora pode competir, mas você vai ganhar menos, entende? É assim. Tá lutando. Então, o jiu-jitsu feminino já nasce com uma diferença assim, de tempo pro masculino muito grande, né? Então, vamos lá, tem uma estrada ainda, né, para Sim. fortificar e tem que incentivar, né, o jiu-jitsu feminino. Sim, eu acho que é uma forma de incentivar o crescimento. E batendo abafo. Batendo abafo, tenho duas coisas. Uma é para amigos, né, professores que passam pano para assediadores e abusadores. Eu acho que batendo abafo é até crime. E também mulheres que usam disso, do movimento feminista, para fazer denúncias falsas, calúnias, né? Tá com um problema com o cara ou tem algum objetivo ali psicopata na cabeça dela e acusa um cara de assédio, de abuso, sendo que aquilo nunca aconteceu. Eu acho isso completamente errado e acho que isso tira muita credibilidade do movimento e assim, das denúncias reais. Porque toda vez que uma denúncia falsa é exposta, é descoberta, e com o tempo ela é descoberta, tira totalmente a credibilidade das mulheres que sofreram realmente abuso e assédio. Todas as denúncias a partir dali vão ser contestadas, entende? Não vão ter tanta credibilidade quanto antes. Então, cada acusação falsa faz a gente retroceder anos nisso. Legal. Agora- Thaís Ribas, agora, É com você. olhe para essa câmera Pode e se usar. afogue no mar da liberdade. Pode ficar à vontade Então, para elogiar o seu marido durante o tempo Eu queria que falar quiser. 3 coisas. Uma, eu queria primeiro agradecer a Grace Barra Centro, que me acolheu num momento muito difícil.
eu não estava conseguindo treinar mais jiu-jitsu, eu não conseguia mais pisar num tatame, eu estava tendo crise de ansiedade, de pânico, e eu achei que eu ia largar o jiu-jitsu nesse momento, então eu queria agradecer também a você, que me acolheu nesse momento e me amparou, né, a sua equipe toda, na verdade, todos os seus alunos, a Bruna, a Amanda, 2 meninas que também foram muito legais comigo, eu estava num momento muito difícil e eu me senti bem lá e consegui continuar o jiu-jitsu lá. Então, se eu não conseguisse continuar naquele momento, eu acho que eu teria largado mesmo, assim, definitivamente. Então, eu só consegui chegar à faixa preta por causa disso também. Então, gostaria de agradecer a toda a equipe Gracie Barra Centro. E gostaria de agradecer aos meus professores ao longo da minha caminhada, todos. Bocão, Cabelo, Alain, Matheus, você, Orione, já tive aula com tanta gente que... Creonte. Sou mesmo. Acompanhei você. Agradecer a todos os meus professores, porque a faixa preta ela não é uma conquista individual, eu acho. Ela é uma conquista coletiva. São vários tijolinhos que você vai pegando de um e de outro para montar a sua faixa preta, sua história até a faixa preta. Então, aos meus colegas de treino, as principais, Fran, Isa... que são, né, contemporâneas minhas, então a gente treinava muito junto, então agradecer a todas essas pessoas que fizeram parte da minha trajetória até a faixa preta. E por último, falar sobre a rivalidade feminina, né, como eu já falei um pouco aqui, nós somos machistas, então acabamos que reproduzimos atitudes machistas umas com as outras, e isso no treino feminino, então eu acho que isso atrasa o desenvolvimento do jiu-jitsu feminino. Eu acho que a gente tem que se unir mais como mulheres, né, em prol de uma causa maior realmente, que é a evolução do esporte, que é ter cada vez mais mulheres no tatame, mais mulheres competindo, mais mulheres professoras, mais mulheres faixas pretas. E uma das formas da gente fazer isso é se unir mais e brigar menos, ter menos problemas, trazer menos problemas pessoais para o tatame e ser menos machistas umas com as outras, sermos mais acolhedoras umas com as outras. Muito bem. É isso. E agora, para finalizar, hoje eu vou pedir para você destilar seu romantismo aí no microfone. Destilar meu romantismo? Na parte da música, né? Na música? Na música, um Marvin Gaye ou alguma coisa assim, tá. entendeu? Gostaria de... Eu tava com outra na cabeça aqui, agora você já me botou. Antes de eu lançar a música, eu queria agradecer, sim. né? Então, destile só. Agradecer a Isso Thaís por estar aqui, né? Agradecer por só a sua presença, só o que você já faz já é inspiradora para diversas meninas, saibam disso. Quando você pensar que tá difícil, não se esqueça disso, não se esqueça que tem bastante gente que está se inspirando em você, que tem você como inspiração por diversos motivos. Gostaria de agradecer você pela companhia na vida, por ser minha companheira, minha amiga, entendeu? Por estar comigo em todos os momentos, nos momentos difíceis, nos momentos bons. Também, que também a vida não é só um momento difícil, né? Gostaria de agradecer a você por ser essa aluna que você leal, confiável, né? Gostaria de agradecer você por ser essa professora que você é, competente, por ser essa dona de academia junto comigo também, que trabalha para a nossa academia crescer. Então, eu só tenho a te agradecer por tudo. Você é uma bênção na minha vida. Muito obrigado por isso. Obrigado por estar aqui falando tantas coisas legais. Que fofo. Aí eu falei para destilar o romantismo. É raro, mas acontece. Então demorou. Destilar, Então vamos terminar? Acabou? Acabou que agora o papai vai jogar bola, né? Aí eu Vai vou, meter assistir vários gols. eu vou assistir o Top Gun 2 aí. Top Gun é um filme. Eu tô ligado. Tom Cruise. Sem ser o Asis muito louco. Qual que é essa aí? Em inglês eu não mando, só se eu for mandar em inglês errado. Pode ser. Take my back away. Dum dum dum. Dum dum dum. Take my back away. O coração, foca no coração. Tira onda demais nesse final. Valeu, galera. É nóis que tá. Acabou o podcast.